Aliás, quem puder usar o microfone, use, tá? Porque senão eu vou ficar me sentindo solitário quando Por eu favor. vou interagir. Pode, Ah, pode começar, já tá gravando. beleza. Então, sejam bem-vindos aqui à melhor aula que vocês já vão ver nessa equipe até Caralho, a agora. melhor. Não, agora eu coloquei muita responsabilidade, né? Retiro o que eu disse aqui. É a aula de P&D, focada em segredo de linha, né? Já tiveram aula de P&D na capacitação, inclusive eu dei. Na verdade, foi aula de controle, né? E a gente falou um pouquinho sobre P&D. Aqui a gente vai dar uma revisão geral sobre controle, mas a gente vai focar mais no P&D, no seguidor de linha, para dar uma atenção melhor para vocês sobre o parâmetro, sobre tudo, em geral. E aí tá Yes. eu e o coordenador do álcool ali, Oi, que é o gente. Freitas. É, Então, aí ementa aqui tudo que a gente vai falar, né, nessa aula. Primeiro a gente vai relembrar, né, como o Hugo falou, vai relembrar um pouquinho sobre o que é controle, como é que todos esses esquemas, como é que funciona. Vamos fazer a separação que é importante sobre o controle do movimento linear e o controle do movimento rotacional do nosso robô. Explicar de novo o que é uma malha de controle, que eu acho que vocês já começaram, né, talvez lembrem um pouquinho da aula de controle, mas acho que é importante. Aí, de fato, a gente vai entrar em P&D e explicar cada um dos coeficientes e qual que é o efeito que eles deveriam ter, o efeito que a gente espera que eles tenham é, para o seguidor, certo? E ao final dos coeficientes também o que a gente vai fazer a gente vai puxar um simuladorzinho e tentar mostrar para vocês de fato esses efeitos entre aspas na prática é foda, na prática. a Plat. Vai ser bolinha. Depois a gente vai mostrar como é que ele está implementado no código. É, e depois vamos mostrar um pouquinho das ideias e alguns estudos que a gente pode ter para o futuro. Alguns, acho que a maioria de vocês já tem algumas ideias do que são alguns, mas só para todo mundo ficar na mesma sintonia. É isso. Então, só pra dar uma palheta aqui de tudo que vocês já viram, né? Vou falar um pouco sobre o que é controle de novo, só pra quem esqueceu lembrar, né? Controle é algo bem abstrato, tipo, bem geral mesmo. E basicamente tem a ver com você ter um, ter algum valor desejado de qualquer coisa que você queira, e você tentar atingir esse valor desejado com base em alguma conta matemática, ou não necessariamente uma conta matemática, mas de qualquer forma que você tiver a seu alcance. Entendeu? Então é bem tipo, geral mesmo a ideia de controle. Mas para ser um pouco menos abstrato, para ficar mais intuitivo também, geralmente controle a gente faz usando algum sensor, né? No caso da vida real, seria. Na vida real, não, no caso de você no dia a dia. Os sensores podem ser seus próprios sentidos, né? Por exemplo, tomando banho, você sente a temperatura da água com sensores do seu tato, né? Que é a sua pele. E com base nisso você consegue ajustar a temperatura do chuveiro para a temperatura que você quer. Né? Então você tem aí uma temperatura desejada, você tem a temperatura que você tá, que você está medindo com o seu braço, e você consegue regular isso com a sua mão, mexendo no chuveiro, né? E aí tem vários outros exemplos de controle aqui, né? Esses exemplos aqui, vocês querem que eu fale sobre esses exemplos? Você acha que vale a pena? Acho que talvez valha a pena falar, né? Um satélite, ele. Você fez a pergunta e você se decidiu por você mesmo, gostei. Sim, sim. Eu não sei de alguém responder, né? O satélite também eu acho interessante, né? Porque os satélites eles têm que ter o ângulo certinho para enviar um sinal pro receptor, né? Senão o sinal vai para muito longe. E aí você usa um sistema de controle para isso também, né? Você tem um ângulo que você conhece qual que é, né? Você já fez a conta, o físico lá fez a conta. E aí ele vê o ângulo que ele tá, ele mede, sabe, a partir de um. Não sei como é que ele mede, podia ser um giroscópio, por exemplo, se for preciso o suficiente. E aí, sabendo o ângulo que ele tá e sabendo o ângulo que ele quer estar, ele consegue variar a potência dos motores para ficar na posição que ele quer. Né? E isso é bem legal também. Tem que controlar nível de fluido também, que é intuitivo, né? Às vezes você quer ter um nível de fluido específico para alguma aplicação, sei lá, você quer uma pressão constante, por exemplo. E aí você pode variar a saída do líquido baseado no, tipo, se você quer que o líquido esvazie ou se você quer acumular líquido. Né? Então, tipo, o controle tá em todo lugar, né? E é legal, tipo assim, isso de vocês verem, o nosso cérebro, sei lá, nosso corpo ele já é tipo um controle, tá ligado? Ele já aplica um controle, sei lá, se você tentar ficar em pé com uma perna só, você vai ver que, tipo assim, você vai perder um equilíbrio para um lado, você vai tentar balancear pelo outro. Tudo isso, tipo assim, o sensor do seu cérebro, sei lá, o sensor de equilíbrio, ele dá uma resposta e você tem que tomar alguma ação a partir disso. Então, o controle tá em tudo. Se você parar pra pensar nos mínimos detalhes, você vai perceber que tudo é controle. Tá em tudo mesmo. Até quando você pega um ônibus, né? Se você pegar um ônibus, o ônibus tá balançando muito, você segura mais forte ou mais fraco na barra, Exato. baseado se você vai cair ou não, tá ligado? Você consegue sentir isso
parte dos seus sentidos, né? Então é bem Quando eu legal, comecei você a para entender de pensar. controle, tipo assim, o bagulho que eu percebi muito é que, tipo assim, tudo que eu faço, eu olho assim pra caralho, tranquilamente isso aqui é um controle, tá ligado? Tranquilamente Sim, eu tô fazendo um P&D mental aqui, tá? eu também faço isso. Às vezes eu penso, caraca, eu podia usar um payday pra fazer isso, né? Enfim, Aí, é justamente sobre isso. Principalmente quando liga a TV, como assim, você quer? a cerqueira tá aí, e aí, cerqueira? Eu não consigo Né? ver o chat, né? Então Ah, você tem que fala ter, que é caiu no verdade, tem que chat. ter controle quando liga a TV, né? Ah, importante, importante. É verdade, é verdade. É, aí destrinchando um pouquinho mais, ou destrinchando, ou no caso especificando um pouquinho mais, né? Já que a gente está falando de seguidor de linha. No seguidor, atualmente, eu acho que não deve mudar isso por muito tempo. Os principais controles são o controle rotacional e o controle linear, né? Acho que vocês já devem ter uma boa ideia sobre o que é isso, como cada um se trata, né? Mas só explicando rapidinho. O controle rotacional ele vai ser basicamente relacionado à posição angular do robô, né? Então ele vai tentar fazer esse ajuste da posição angular, principalmente porque a gente está tratando de seguir uma linha, né? Então a gente não quer seguir reto para a vida inteira, a gente quer fazer curvas. Então a gente vai precisar de um controle rotacional para isso. É, algo legal de se fazer, inclusive também a gente pode fazer na sala algum dia, se vocês quiserem, é colocar, você desligar toda a velocidade dele e colocar ele só pra se ajustar sozinho só com P&D rotacional. E vocês vão ver, tipo assim, ele não vai andar, ele vai ficar parado, só que ele vai só ficar tentando se ajustar na linha. É algo bem maneiro de fazer. Você consegue até ver o efeito de algumas constantes com isso, é bem divertido. É, maneirão. E sobre o linear, que esse é o cara, né? É o grande desafio. Que é para ajustar a nossa velocidade translacional, né? Ou só velocidade para frente, sei lá, como é que você quer chamar isso. É, ele usado para a gente fazer o robô atingir uma velocidade que a gente queira. Principalmente a ideia dele é a gente conseguir fazer um modo de corrida, né, onde a gente consegue acelerar numa reta, frear numa curva, essas coisas, tudo vocês já sabem isso aí, imagino. Mas aí para isso a gente precisa de um controle que consiga ajustar a velocidade do nosso robô. Então, basicamente é para isso que a gente vai servir esse controle linear. E pelas nossas experiências recentes, ele realmente aparenta ser muito difícil de ajustar. E ele estava sendo, pelo menos com a implementação que a gente está no código atualmente, ele vem sendo muito sensível, né? Então, ele variava muito a velocidade do robô, mesmo com, com constantes bem baixas que a gente colocava, ele não conseguia se manter muito fixo. Então é algo que a gente vai ter que pensar aí junto com vocês. É. Inclusive, o PDL é algo relativamente novo no nosso código, né? É, Então, pode ser que tenha muita coisa pra melhorar, provavelmente tem muita coisa pra melhorar. Então, se a gente conseguir fazer ele ficar bom, a gente vai ter muita diferença, principalmente na corrida. Tipo, a corrida vai ser muito, muito boa se a gente conseguir acelerar e desacelerar conforme a gente deseja. Então, é isso, basicamente, do resumo. Então, uma Ah, pergunta, desculpa. claro, Qual pode perguntar. No caso, eu imagino que o dado que a gente pega para rotacional é, tipo, os sensores que estão lá na frente do robô. Tipo, quais deles estão detectando linha, quais deles não estão. Com base nisso, a gente trabalha lá com o erro do P&D. Qual que seria essa entrada do controle linear? Como é que a gente... a gente vai chegar lá ainda, daqui a acho que 2 Ah, slides. desculpa. Relaxa, Foi mal. Acho que o cara tá prevendo o futuro aí, mano. Tá. Agora que a gente falou dos dois controles, também você tem que falar sobre algo que tem muito a ver com os dois, que é um pouco de mixagem também. Eu falei sobre mixagem na aula de controle que vocês tiveram na capacitação, mas aí é bom relembrar e justamente associar o seguidor, porque a gente usa isso. Na mixagem, pra quem não lembra, a gente se baseia na ideia que a gente tem uma velocidade linear e uma velocidade angular, né? A velocidade linear é pra andar pra frente, como o Fritz falou, e a angular pra fazer curva, né? Então, tipo, a gente consegue setar com o P&D angular, a gente seta a gente tenta não, a gente tem uma como saída, né? Uma potência angular, né? Que seria uma potência que vai fazer o robô fazer uma curva, e pro linear a gente tem uma saída potência linear. E aí, como é que a gente aplica isso? A ideia é simples, né? A ideia é que se você aplicar a potência positiva numa roda e negativa na outra, com a mesma intensidade, né? Se você assumir que os dois motores são iguais, você vai fazer o robô girar no próprio eixo, você não vai fazer ele andar pra frente, ele vai só ficar girando. Então você está fazendo o robô ter uma velocidade angular, puramente angular, né? E a ideia é que se você aplicar duas potências iguais nos dois motores, nos motores iguais, você vai ter uma velocidade para frente e você não vai fazer o robô ir pro lado, né? Ele vai andar reto, 100%.
na teoria. E aí você tem uma velocidade linear. E partindo dessa ideia, a gente consegue, da teoria, a gente consegue aplicar o PID no... Tipo, o resultado do PID fazer na mixagem, né? Então a gente soma o PID rotacional, a gente vai ter uma potência que a gente vai somar em um motor e subtrair no outro. E aí, tipo, se essa potência for positiva, a gente vai girar para um lado, se for negativo, a gente vai girar para o outro. E no translacional, a gente vai ter uma potência que a gente vai somar nos dois motores, com a ideia de fazer o robô andar mais rápido. Essa é a premissa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Também esqueci de... Tamo indo rápido? Como é que tá? Pra você estar tranquilo? Tá tranquilo, né? A gente já viu isso. Sim. Boa. Eu percebi agora que o meu nick é Laís Júnior. Mas... Acho que... Quem colocou... Caraca. Enfim. Aí agora finalmente chegamos no ponto onde o meu querido Evandro falou, né? Laís Júnior. Eu ia fazer inclusive uma pergunta aqui, mas eu acho que... Bom, se vocês não souberem isso aqui, pelo amor de Deus, né? Eu vou reprovar todo mundo. A gente falou sobre controle linear, né, e controle rotacional. Temos dois tipos de sensores aqui, encoders e sensores de reflectância, né? Sensores de linha. Qual sensor que a gente tem que medir para fazer cada um dos controles? Qual dos dois aí você acha que a gente usa para fazer o controle linear e qual deles o controle rotacional? O encoder ele deve ser o linear e o sensor de linha deve ser o rotacional. Boa, moleque. Tá sabendo, hein? É. É basicamente isso mesmo. A gente vai usar os sensores de linha para fazer o controle rotacional, né? Lendo a linha, a gente usa peso nos sensores também. Quanto mais para ponta os sensores estiverem, maior vai ser o peso deles no cálculo final. E os encoders, eles são basicamente, eu não sei explicar direito, mas eles usam um efeito magnético para contar as rotações. É bem Se não me engano, é efeito Hall, né? É efeito Hall, né? Mas a ideia é um pouco... Não tão intuitiva assim, né? Mas você usa ímãs no encoder, né? No encoder magnético. E aí, conforme ele gira, você consegue detectar isso com um circuito que é sensível a campo magnético. E aí você consegue medir com base em quantas vezes você... em quais pontos a roda girou, né? O encoder girou, no caso. Você consegue medir quantas rotações ele fez no intervalo de tempo, né? E aí isso se traduz nos signos do encoder. Pô, quem inventou isso é muito gênio. É gênio pra caramba. Aí se vocês... Não, volta aí. Aí vocês verem ali perdão. no cantinho, a gente tem o nosso querido IMU só de olho, que vai ser a nossa próxima implementação. Aí vai ser mais um sensor aí pra gente fazer Brincar. cálculos e aplicar PID. Divertido. Mais um problema pra nossa vida. Eu ainda tenho aquela pergunta, tipo... Eu entendi que a gente... Não sei se vocês vão responder isso ainda, eu tô muito apressado. Mas, Não. tipo, vocês... Eu entendi que a gente usa o encoder para ajustar o linear, né? Mas, tipo, qual é o comportamento do encoder que a gente usa para fazer essa modificação? Tipo, imagino, a gente está recebendo a quantidade de giros da roda, né? Mas, tipo, a gente quer chegar e, tipo, a gente tem um número, tipo, sei lá, eu não vou falar um número realista, né? Mas 20 km por hora. A gente quer estar em 20 km por hora. E a gente detecta pelo encoder que a gente está a 30 km por hora, então a gente diminui? É isso? Ou de que forma a gente usa? De que forma a gente usa esse dado para... Eu não entendi o controle, é isso que eu quero dizer. Calma aí, vamos lá, aos poucos. O encoder, ele vai medir, como o Hugo falou, ele vai rodar ali e o circuitozinho dele vai medir a variação magnética. Aí eu não sei exatamente como, mas essas variações magnéticas vão chegar no ESP, né, através de ticks. Então, tipo assim, a cada giro do encoder ali no circuitozinho, ele manda alguns ticks pro ESP. Aí no total, a gente tem caralho, me perdi. A gente tem o motor, ele vai, tipo assim, a cada giro do motor, o encoder ele vai computar 12 ticks. Esses 12 ticks vão ser enviados pro ESP. E aí, com questão de redução também do motor, aí no fim, o que acaba acontecendo é que a cada 120 ticks, a gente tem uma rotação da roda, certo? E aí, com o diâmetro da roda, a gente medindo o diâmetro da roda, a gente consegue calcular o comprimento da circunferência. E a gente vai saber, basicamente, tipo assim, se a gente tem tantos ticks, ele andou tantos centímetros. E aí, a partir daí, a gente calcula a velocidade. E
E com a velocidade a gente consegue medir o erro, né? Tipo assim, a gente tem uma velocidade que a gente quer alcançar, que você falou, exemplo 20, a gente está em 30 porque a gente mediu com essas questões do encoder. A gente vai diminuir a potência, então, entendeu? Ficou claro? Tem mais alguma dúvida? Ficou claro. Aí, em sequência, como é que a gente sabe a velocidade que a gente quer estar? Tipo, você determina? Então, Porque existe um cálculo de velocidade ideal que é calculado. Tem vários parâmetros físicos que você usa para calcular, inclusive, tipo assim, o peso virtual do robô, o peso que a ventoinha faz nele, entendeu? O peso de verdade dele. Atualmente no código a gente não usa isso, mas se a gente quiser algo bem preciso, acho que é legal sim utilizar. Mas existe uma fórmula de cálculo, eu não sei, só não sei explicar ela agora, talvez o Hugo saiba. É uma fórmula baseada na velocidade de escape, né? Porque, tipo, é uma fórmula bem simples de física, que é um paralelo com você ter, só, por exemplo, um carro fazendo uma curva, né? Existe uma velocidade limite que esse carro consegue fazer essa curva, né? Então essa fórmula, ela calcula essa velocidade limite, tem a ver com o atrito do carro, né? E aí, com base nessa velocidade limite, seria, teoricamente, a máxima velocidade que a gente consegue fazer sem sair pela tangente na curva. Então daria pra usar essa fórmula, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? É óbvio que, tipo, essa fórmula, ela parte de pressuposto muito simples, ela não considera, sei lá, por exemplo, resistência do ar ou outras coisas do tipo. E aí pode ser que ela não seja exatamente precisa, né? Mas é melhor do que a gente chutar valores. Então no futuro a gente pode usar ela. A redução dela dá pra gente fazer. Eu posso fazer um dia, não é muito difícil não. Mas eu acho que por enquanto não sei se é necessário. Tem mais alguma dúvida sobre algum tópico? Você acha que faltou ficar clareza em alguma coisa também? Não, tá show de bola, obrigado. Perfeito. Boa. Só o Evandro que tá interagindo, ninguém mais tá falando nada no chat ou algo assim? Cadê as pessoas? No chat? Cadê o chat? Eu não tô olhando o chat, que a tela tá Por cheia. que o nome do Simon virou 8871, velho? É uma boa pergunta. É coisa do Cerqueira isso daí, eu acho, né? Meu Deus do Eu céu. acho que o Cerqueira tá colocando o nome de todo mundo pra sensores O Heitor diferentes. virou o QRE. Quem que é você, Evandro? Eu sou o Mutz. Boa. Cara, Você é o bravo. N20, QRE Você é N20, Hugo. Eu sou N20? Né? Virou a MS Eu sou a MS. 11. Cara, eu odeio Não, calma. Cerqueira. 117. Eu odeio Cerqueira. E a Amanda é o quê, mano? Que a Amanda não tá aqui pra mudar o nome, né? A Amanda não mudou. Só ela. Triste. Mas não tem nada no chat não, chefe. Pode seguir. Perfeito. Só relembrando um pouco também, né? A gente já falou sobre isso antes, mas é bom falar. Revisando o que é o erro, né? Porque agora a gente vai falar um pouco mais a fundo, né, nessa parte de controle, né? O erro, ele é um pouco abstrato no sentido que ele pode ser qualquer coisa, né? O erro, sempre que você vai usar controle, você tem, como eu falei inicialmente, você tem um valor que você quer chegar, você tem, não necessariamente um valor, mas você tem onde você quer chegar, e você tem o valor que você está, o valor real, que é o valor que você está medindo, que você sabe onde está, né? Então, basicamente, por exemplo, no P&D rotacional, né? O erro não, o valor de referência, o valor onde eu quero estar, seria ler a linha nos dois sensores do meio, né? Que significaria que o robô está centralizado na linha. Então esse seria o ponto de referência. Enquanto o valor real seria o que eu realmente estou dando, né? E aí o erro é justamente a diferença, né? Tipo, o quão longe eu estou de onde eu quero estar, né? É basicamente isso que é o erro. Essa frase. O quão longe eu estou de onde eu quero estar, maneiro. Caraca, legal, né? Eu nunca mais vou falar uma frase tão boa assim. E aí, tipo, como a gente usa controle, geralmente a gente se baseia muito em matemática, né? Porque é uma ciência. Então a gente tenta sempre transformar o erro num número, né? E aí é até interessante, né? Para pensar, só para voltar um pouquinho aqui, que esses sensores daqui são vários sensores, né? Então a gente no código tem que dar um jeito de transformar essas leituras em números. E aí é o que o Fred falou, né? Que tem um peso em cada sensor e etc. Né? Mas tudo isso é para você transformar isso num número só, né? Que seria o erro de leitura de sensores, e você consegue fazer uma conta usando o PID, que é um sistema de controle. Aqui também tá falando sobre erro permanente, né? Erro permanente é algo interessante também. Não acontece muito no seguidor, mas em sistemas de controle em geral, quando você tenta corrigir o erro, né, usando algum sistema de controle, pode acontecer de você ter você chegar perto de onde você quer estar, mas você nunca conseguir chegar onde você quer estar, né? Seria tipo, no seguidor de linha seria como você quisesse tentar seguir a linha, estando centralizado na linha, mas você, na verdade, fica sempre um pouco deslocado pra direita. Você tá seguindo a linha meio pra direita, sabe? Da linha. Tortinho. Exatamente. E aí isso seria uma espécie de erro permanente.
E poderia acontecer em outros sistemas também, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre erro permanente Então, em breve. no seguidor, como o Hugo falou, é um bagulho que não acontece muito, realmente, o erro permanente. Mas, sei lá, pensa num sistema de... É por um motivo meio um pouquinho específico. Tipo assim, pensa num sistema de, sei lá, controle de temperatura de um forno. Que tem que manter em 150 graus, sei lá, por exemplo. Nesse tipo de sistema, a gente tem tipo assim, o forno ele vai estar sempre ali perdendo temperatura pro ambiente, né? Porque é um fenômeno físico que acontece, normal. E aí, geralmente, esse tipo de efeito que geralmente pode ocasionar um erro permanente. E, tipo assim, só um controle simples, que não cuide do erro permanente, não seria capaz de corrigir esse erro. Sei lá, manteria o forno ali em, sei lá, 148 graus, por exemplo. Não conseguiria chegar em 150. E aí esse seria um exemplo de erro permanente. No seguidor a gente não acontece muito isso porque a gente não tem, sei lá, nenhuma força externa empurrando o robô pro lado, entendeu? Por isso que E é meio acontece desconsiderável. que o seguidor é muito dinâmico, né? Tipo, então, a linha ela não vai ser só uma reta, vai ter várias curvas. E essas curvas, elas mudam o valor de referência. Tipo, no sentido de que o robô tem que se corrigir toda hora. E aí, o erro permanente, ele geralmente é mais associado a quando você tenta atingir um valor que tá constante, tipo, que ele não tá variando tanto. Mas como no seguidor a pista varia sempre, né? Já que o robô tá rápido, idealmente, e aí você tem sempre que fazer uma curva diferente, o erro permanente ele não acontece tanto, assim. Geralmente não dura tempo suficiente uma curva para o robô ter um erro permanente. O Arthur deu exemplo também que é bom. Sobre drone. Drone também é um bom exemplo disso. Eu ia falar disso. Tu vai falar isso? Mas ele falou o quê? O que ele deu? Então, ele falou, tipo assim, o drone tem que estar em uma altura X, mas por questões de ventos e outras paradas, ele fica com erro permanente. Isso daí. Bom exemplo também. Se vocês pesquisarem MATLAB, PID, tem uns vídeos, tem uma sequência de vídeos especialmente sobre PID, do pessoal da MATLAB, e eles explicam sobre algumas coisas. E eles dão um exemplo do drone. Tipo, você pode ter... só pra que eu não posso falar sobre PID exatamente ainda, né? Que a gente vai falar sobre coeficiente. Mas, por exemplo, imagina que você tem um drone que você está aplicando a potência no motor, que é proporcional à altura... Perdão, deixa eu formular de novo. Você tem um drone e você quer atingir uma altura específica que você conhece, sei lá, 50, 20 metros de altura. E aí você tem um sensor que mede a altura que o drone tá. Você tem um cálculo que você faz que você consegue saber a altura que você tá. Aí você faz um sistema que é o seguinte: eu vou pegar a altura que eu quero, menos a altura que eu tô, e eu vou fazer lá que seu erro. Então, sabe, inicialmente o drone no chão, a altura é 0, eu quero estar em 20 metros, então o erro seria 20. E aí eu falo, vou fazer um sistema que eu vou pegar esse erro, e vou multiplicar por uma constante, e aí eu vou aplicar isso no motor. E aí, tipo, inicialmente isso pode dar certo. Se você tiver uma constante alta o suficiente, você vai ter uma potência que seria 20 vezes alguma coisa, aplicando no motor, e aí isso vai fazer o drone subir, né? Mas à medida que ele sobe, a altura que ele tá vai aumentando, e aí quando você fizer o cálculo de novo do erro, vai ser 20 menos a altura que eu tô, que agora é diferente de 0, é maior que 0, e esse erro vai ser menor do que era antes. E aí esse erro sendo menor do que era antes, você vai ter uma potência menor do que você tinha antes, porque você vai ter você vai pegar o erro que era menor, mas que é pela mesma constante que você tinha antes e aplicar no motor, né? E isso implica que à medida que você vai se aproximando da altura 20, a potência vai diminuindo, né? E isso não vai fazer o drone cair. O que vai acontecer na prática é que em algum momento a potência do motor do drone vai gerar uma força para ele subir, e aí as outras forças externas, tipo o peso do drone, vai gerar outra força, e essas forças vão se equilibrar, né? Então o drone vai ficar numa posição fixa, porque ele vai estar fazendo uma força para subir, mas o peso dele vai compensar essa força. E essa posição que ele vai ficar não é nem no chão e nem na altura que você quer, né? É uma altura intermediária, né? Isso dá para provar matematicamente, inclusive, é interessante. Então isso é um erro permanente também, né? Acho legal falar esse exemplo também. Boa. A Letícia mandou uma pergunta aqui, mas o Arthur respondeu, mas eu vou trazer aqui só porque assim. A Letícia? Sim, a Letícia. Oi, Letícia. Ela tá aí. Oi, Hugo. Ela perguntou, mas esse erro pode acontecer mesmo não acontecendo muito? Porque tipo, imagino que em algum momento os caras vão fazer uma pista com uma curva longa o suficiente pra isso acontecer. Aconteceria ou não? Cara, pode acontecer, mas tipo, no jeito que geralmente no seguidor de linha, quando você tiver uma reta, ele vai ficar meio que oscilando na reta. Ele vai ficar, tipo, vai sair um pouco da reta, sabe, pela esquerda, por exemplo. Aí vai, sair um pouquinho. Aí vai ter um erro, sabe, negativo. Aí esse erro negativo vai fazer ele ir pra direita. Aí ele vai ir pra direita e vai errar um pouquinho pra direita. Aí o erro vai ficar positivo. Ele vai ficar meio que oscilando, tá ligado? E aí esse erro oscilatório, ele é diferente de um erro permanente, né? Então geralmente ele não vai ter um erro permanente.
Mas pode acontecer. Tipo, pode acontecer. Mas o que aconteceria seria só que ele ia seguir reto ainda, mas ele não ia seguir em cima da linha. Ele ia seguir, tipo, um pouquinho deslocado. Isso não é um problema, né? Porque ele ainda vai seguir o caminho, né? Então, tipo, mesmo que aconteça da reta ser grande o suficiente pra ter um erro permanente, isso dificilmente vai ser uma dor de cabeça pra gente. E tem formas de lidar com erro permanente também, mas no seguidor de linha. A gente vai falar sobre isso, né? Em breve, eu não vou dar spoiler ainda não. Tá respondida a pergunta, Letícia? Só pra. Obrigado. Ah, Tá tá, beleza. respondido. Ela falou de uma forma meio triste, sei lá. É porque eu já tô ficando com dor de cabeça, é muita coisa. Mas a aula tá boa, não? A aula tá boa, tô gostando. Que né? bom. Dá pra entender. Beleza. Vai virar eletroprog? Nunca na minha vida, nem que me paguem. Que isso? Caraca. Que isso? 1 milhão na sua mão, tu não virar eletroprog. Eu viro, meu irmão. Vê como é que é fácil convencer as pessoas, né, cara? É bem fácil, é só achar 1 milhão, né? Dinheiro resolve tudo. Cadê os 1 milhão na minha mão? Então vamos lá, continuando aqui, falar um pouquinho sobre malha de controle. Vocês já viram isso, né, na aula de sistema de controle e tal. Mas só relembrando mesmo. A gente vai ter basicamente um desenhozinho que a gente vai ter pra gente ter uma noção do nosso sistema, né? Então a gente, por exemplo, vai ter ali na esquerda o sinal de referência, que é exatamente o que o Hugo falou, que é onde a gente está. Eu gostei muito dessa forma que a gente falou, vou usar isso. Então, onde a gente está. E a gente vai ter ali. E lá na direita a gente tem a nossa saída, que é basicamente onde a gente quer estar. Onde a gente quer estar, exatamente. Não, eu falei o contrário, na Não, verdade. é o contrário, Perdão, falei o contrário. O sinal de referência é onde a gente quer estar. E a saída é onde a gente está. A gente vai Boa, ter. Fredis. Boa, tamo junto, hein? Aí a gente vai acontecer que vai ter aquele bloquinho somador ali, que é justamente onde ele vai calcular o erro, né? Que é o erro que, como o Hugo falou, que é a diferença de onde a gente quer estar menos onde a gente está. E agora falei certo. Esse erro vai passar por um controlador, que é justamente, por exemplo, o controlador PID. Existem outros tipos de controladores, mas acho que o PID deve ser o mais famoso. Esse controlador ele vai gerar um sinal de controle, certo? Que esse sinal de controle, por exemplo, no seguidor vai ser a potência que a gente tem que enviar para os motores. E aí essa potência vai ser enviada para os motores, que é justamente o processo. E desse processo a gente vai ter de novo a saída. A gente vai estar em uma nova posição, né? A gente vai estar em algum outro local a partir da atuação desse processo. E aí ele vai ser realimentado lá no início. E esse sistema está sempre em loop para tentar se corrigir. É isso. Isso, não sei se vocês têm conhecido aqui também, que é só uma forma de representar tudo que a gente tentou dizer pra vocês sobre controle, né? Controle é uma área bem extensa, né? Tanto que tem engenharia de controle. E aí, tipo, geralmente eles usam notações pré-estabelecidas pra ficar mais fácil, né? Mas aqui basicamente tá dizendo o que a gente mostrou no slide, né? Tipo, por exemplo, esse bloquinho somador aqui é nada mais que uma subtração, né? É só, tipo, onde eu quero estar menos onde eu estou, né? Então é só uma subtração. Esse controlador é só o código do ASP, então tipo, é o que a gente consegue mudar, de fato. E processo tem muito a ver com a física das coisas, né? Que você vai mandar uma potência pro motor, mas e aí? O que vai acontecer? Como é que vai estar a posição do robô em relação à linha depois disso? É muito difícil você saber, né? E aí isso é uma caixa preta pra gente, né? Isso depende da física do motor, depende do quão suja tá a roda, tá ligado? Então isso é algo que a gente simplesmente não vai conseguir dizer de forma analítica, né? A gente não consegue tipo, saber, dá uma potência, a posição do robô vai ser, daqui a 1 segundo vai ser essa. Isso não é algo medível. Mas o sistema de controle lida bem com esse tipo de coisa. Agora falando um pouco sobre o PID, né, que é o que a gente usa no seguidor, né? Porque esse daqui era só controle em geral, né? Mas o PID é um tipo de controle específico que segue todas as regras que a gente falou agora, mas ele tem um funcionamento mais específico também. Só pra contextualizar, aqui a gente está mostrando o bloco do controlador, que é esse bloquinho aqui também, né? Só pra deixar claro. Seria expandido. Em análogo no seguidor de linha seria o código do seguidor de linha, né? Então vai ter isso daqui no código, de uma forma um pouco adaptada a computadores, né? E aí o PID, como vocês viram na aula de controle também, mas relembrando, ele tem 3 atores principais aí, né? Que fazem toda a mágica acontecer. Tem o ganho proporcional, que é basicamente o erro, né? Lembrando que o erro é sempre aquilo que a gente falou, né? Onde eu quero estar, menos onde eu tô. Eu gostei de falar isso. Vai assim até o final agora. Vai ser até o final. A gente tem o erro e a gente multiplica ele por uma constante, né?
Isso faz sentido, né? Porque basicamente esse termo, ele tá fazendo você ter uma ação que é proporcional ao quão longe você tá de onde você, de onde você quer chegar. E aí, tipo, isso daqui faz muito sentido, né? Eu não vou, tipo, entrar em detalhes sobre por que é assim, né? Porque tem muita matemática de cálculos por trás disso, né? Mas é bom que vocês só estejam convencidos que faz sentido você ter esses três termos aqui, né? E que eles realmente, cada um deles tem a sua importância. E aí, tipo, o que ele faz é que sempre que você tiver um erro, você vai ter uma resposta proporcional a esse erro. Esse é o termo proporcional aqui. Você tem o termo integrativo, que é um termo que tem a ver com. Eu falo sobre os termos agora? A gente vai falar sobre. A gente vai bom falar depois. O Cerqueira ele só falou que ele não tá convencido, cara. Não tá convencido sobre o quê? A questão da matemática das coisas aí que você falou que não vai explicar. A matemática? Cara, como você não tá convencido, tá ligado? Porque, tipo. Como é que eu posso explicar, né? O controlador, P&D, ele tenta resolver o seu problema, né? Que é você ter um erro, né? Você quer zerar o erro. E aí, uma das coisas mais básicas que você pode pensar quando você quer zerar um erro é você ver o quão errado você tá e falar, pô, se eu tô muito errado, então eu vou tentar reagir muito. Se eu tô pouco errado, então eu não vou reagir tanto assim, tá ligado? Faz sentido, né? Mas isso por si só não resolve os problemas, a maioria dos problemas, né? Então por isso que a gente tem os outros termos pra tentar zerar o erro por si só, né? Mas eu acho que pra mim é convincente. Você acha que não é convincente não, Cerqueira? Pra falar sobre por que existe um termo proporcional? Parece papinho, disse ele, mas tudo bem. Ah, Pô, só um dando um pouco. adendo, não se assustem com a questão matemática da coisa, aquele pé de cabra ali feio, É. aquele DTD sobre DT, essas coisas matemáticas, mas porque, tipo assim, algo no fim é feio, mas no fim tipo, é simples de entender, tá ligado? Dá pra usar termos mais simples do que integral e derivada pra explicar esses dois. Sim, na prática ninguém precisa saber o que é uma integral e uma derivada pra fazer um Exato. robô bom. Mas esses outros termos aqui, né, só pra destrinchar um pouco esses símbolos feios aqui, né, basicamente o KI, o termo integrativo, né, que é esse termo aqui do meio, ele tá fazendo com que o seu sistema responda Pô, a gente vai chegar nisso, pô. Ah, de verdade. Desculpa. Eu tô empolgado. Não, só pra falar o que são essas três coisas em geral, não em específico, né? Tá bom. A gente tem esses três agentes principais, que são cálculos que a gente faz, e a gente soma eles pra ter um sinal de controle, né? Esse é o P&D, né? Em geral. Pô, eu posso ficar com o meu protegido? Tu fala do KP, eu falo do meu protegido? Tá bom, pode ser. Falando sobre o KP aqui, mano. Então, o KP, ele é esse termo daqui, esse primeiro termo aqui, né? Que é aquele que eu falei que é proporcional ao erro. E ele é o mais intuitivo, né? No sentido de que ele é a coisa mais simples que alguém pode pensar pra tentar resolver um problema do tipo ter um erro, né? Que é basicamente, literalmente, você pegar o erro. Eu acho que eu acabei explicando isso, né? Agora há pouco, né? Pois é. Desculpa. É literalmente você pegar o erro e multiplicar por uma constante, né? E aí você joga isso diretamente no motor, somado com a influência dos outros termos, né? Do termo derivativo e integrativo. E aí, falando um pouco sobre as propriedades do KP, né? A resposta dele é proporcional ao erro, isso aqui que eu acabei de falar, né? E aí, quanto maior o erro, maior a solução. Isso faz sentido, né? É o que significa proporcional, na verdade. E aí, tipo, o KP, ele é tão intenso quanto o erro, né? Então, no seguidor de linha, se você tiver numa reta, né? Idealmente, se esse robô estiver seguindo a reta bem, o erro dele vai ser pequeno, porque ele vai estar lendo com sensores mais do centro, né? Onde quer dizer que ele está bem em relação à linha. Mas na hora que ele estiver numa curva, que ele estiver numa reta e for para uma curva de 90 graus, por um instante de tempo ele vai estar lendo com sensores, por exemplo, uma curva para a esquerda, né? Por um instante de tempo ele vai estar lendo com sensores da esquerda até o último sensor lá da esquerda. Daí isso vai se traduzir num erro muito grande, né, de acordo com os cálculos que a gente faz. E esse erro muito grande vai fazer o KP ter uma resposta muito mais intensa também. Então ele vai responder isso. Mas assim que ele girar, né, e parar de ler com sensores mais da borda, o KP não vai ser tão importante assim, né? Mas, por exemplo, numa curva muito grande e um pouco aberta, por exemplo, pensando numa circunferência com raio bem grande, o erro pode ser constante, aproximadamente constante, tipo, ele não vai sempre ter algum erro ali, e o KP ele vai ser bem importante para corrigir isso, né? Tem essa expressão aqui que ele fala que o KP diminui o erro permanente, mas não zero. Isso é um pouco difícil de dar uma intuição sobre isso, né? Mas o erro ele tá sempre lá, né? E tipo, erro permanente ele existe,
partindo do pressuposto que a gente ainda não resolveu o nosso problema, né? Então, o KP, ele consegue ajudar a gente, ele consegue deixar a gente mais perto de onde a gente quer, que é, por exemplo, seguir a linha. No caso do seguidor de linha, o erro permanente não é tão importante assim. Mas em sistema de controle em geral, né? Ele ajuda, mas ele não necessariamente vai resolver o problema. Igual o exemplo do drone, né? O drone ele pode ficar só com KP, né? Que é o que eu tava falando mais cedo, né? Você pode ter um caso que a potência que ele tá aplicando no motor é igual a... gera uma força que é igual ao peso do drone, né? E ele fica parado porque o erro vai estar constante e esse erro não vai ser suficiente pro KP agir e fazer o drone subir mais. E ele pode gerar instabilidade no sistema, né? Isso aqui é um pouco simples de pensar no seguidor de linha, né? Quando você pensa que, idealmente, não, por exemplo, numa reta, né? Idealmente, a gente pode pensar que os dois motores são idênticos, mas isso não acontece. Sempre vai ter um motor que é mais rápido que o outro. Então, na hora que você aplica uma potência igual, sabe, 20% de potência nos dois motores, o robô ele não vai dar reto. Mesmo que ele ande quase reto, vai chegar um momento que ele vai sair um pouquinho da linha. E nesse momento ele vai ter um erro diferente de zero, né? Quando isso acontecer, o KP ele vai entrar em ação. Se você tem um erro diferente de zero, algo diferente de zero multiplicado por um número, vai dar um número. E aí ele vai fazer, o que ele vai fazer é tentar corrigir essa posição. Então vai ter uma potência, vai fazer ele tentar entrar na linha de novo. E aí o que pode acontecer, né, que pode gerar uma oscilação, é ele passar da linha. Então, por exemplo, ele saiu pela esquerda, mas aí, por causa do KP, ele jogou uma potência no motor e ele voltou pra direita, né? Mas ele pode ir tanto pra direita que ele passa da linha e vai pela direita. E aí isso faz ele ter um erro pro outro sentido, ele vai estar se corrigir e vai pra esquerda. E ele fica tentando se corrigir e fica oscilando. Então a gente pode perceber no seguidor que se você aumentar muito o KP, normalmente o que vai acontecer é que o robô vai ficar trepidando bastante, ele vai ficar tipo, indo de um lado pro outro, mesmo numa reta, né? Eu acho que é isso sobre o KP. O Arthur falou, sou fã do KP, o maior de todos. Se ele for zero, o P&D não funciona, o mais brabo. É isso, então eu concordo com o Arthur. Ele é dos teus, Hugo. Sim, sou fã do KP também, né? Mas existe outro cara também. Dito isso, agora eu vou falar do Gold. O melhor de todos, o mais brabo. O cara que tem a capacidade de prever o futuro, o KD. Né? O KD, ele vai basicamente... ele está relacionado a taxa de variação do erro, né? Basicamente ele vai atuar sobre a derivada do erro, mas eu vou evitar usar o termo derivada porque é muito feio. Então, como está dito ali, ele vai ser proporcional à taxa de variação instantânea do erro, vulgo derivada. Quanto maior for a variação do erro, então, por exemplo, eu tô com um erro tô com um erro baixo, e aí na próxima iteração eu percebi um erro um pouquinho maior. Então eu vou ter uma variação de erro relativamente grande, né? Que vai ser a diferença entre o erro atual que é grande, menos o erro anterior que é meio baixo. Então o KD ele vai agir justamente nessa variação. Ele é muito... geralmente ele é aplicado para diminuir oscilações, né? Então as oscilações que o Hugo explicou sobre você botar o KD muito alto, ele vai ficar trepidando na linha, indo de um lado para o outro. KP. Geralmente... Oi? Você falou KD, é KP. Muito alto. KP é muito alto isso. KP muito alto, ele vai ficar trepidando na linha. E aí geralmente com o KD a gente consegue não resolver, mas pelo menos diminuir esse problema. Porque como ele tenta... como ele responde à taxa de variação do erro, então se a gente estiver trepidando muito, o que vai acontecer é que trepidação é basicamente a gente passar do set point, né? O KP ele vai tentar fazer uma correção. Essa correção às vezes é muito forte para ele atingir o set point exatamente, ele vai passar do set point. Ou vulgo da onde eu quero estar, né? E aí o que o KD vai ver é que eu tava com um erro. Por exemplo, quando eu passei do set point, eu tava com um erro pequeno. E aí logo na próxima iteração eu tô com um erro um pouquinho maior, justamente porque o KP teve esse efeito muito, muito forte, né? E aí o KD vai ver que essa variação do erro ela tá subindo, o erro está subindo, ou seja, a variação é positiva, ele vai tentar frear isso. Então ele é capaz de ajustar dessa maneira. Ele também vai conseguir diminuir o tempo de você sair de... Tipo assim, digamos que eu tenho um set point, um local onde eu quero estar, e aí eu mudei de ideia, eu quero estar em outro lugar agora. Geralmente a gente vai ter uma resposta do KP que vai fazer você tentar chegar nesse lugar, certo? Só que às vezes essa resposta pode ser muito forte e a gente pode acabar passando desse lugar.
Então, o que o KD também é capaz de fazer, justamente por essa questão dele ter a capacidade de observar o futuro, ele consegue suavizar a velocidade com que você está indo para onde você quer estar, e dessa forma você vai diminuir as oscilações, né? Você vai diminuir o quanto você vai passar do onde você quer estar. Tu vai falar alguma De coisa? onde Não, achei bom, achei bom. E só o último detalhe é que ele é muito importante para o seguidor de linha. É impressionante. Eu descobri isso não faz muito tempo, mas depois que eu descobri, acho que mudou bastante a forma que eu observo ele. Porque, por exemplo, digamos que eu estou numa reta, certo? Estou seguindo ali uma reta, estou seguindo bem, sem trepidar muito, beleza. E logo depois dessa reta eu vou ter uma curva muito fechada, de 90 graus, sei lá. Eu tenho uma curva bem fechada. O que vai acontecer é que eu vou estar com um erro muito próximo de zero ali, porque eu estou seguindo uma reta. E assim que eu me aproximar da curva, esse erro ele vai crescer muito, certo? Porque, pô, eu tô seguindo reto e apareceu uma curva do nada. A linha tá. Eu tô saindo da linha, a linha está virando e eu tô seguindo reto. E aí essa variação desse erro é justamente onde entra o KD, né? Então você ter um KD bem ajustado é importante porque justamente ele vai atuar nessa questão de aproximação de curvas. Então quando por exemplo eu vou mudar um raio de uma curva, eu vou estar em um raio que eu estou mais ou menos ali acostumado, o robô está mais ou menos acostumado a seguir aquele raio, e aí ele vai ter uma variação muito grande. Vai ser exatamente onde o KD vai entrar, certo? Então ele é realmente muito importante. Eu sou muito fã dele, é o Gold, certo? Dito isso, KP é melhor. Enfim, desculpa. Falando sobre o KI também, que é o outro cara aí que existe. O KI, no seguidor de linha em geral, ele não é tão famoso assim, né? Geralmente, só com o P e o D, a gente consegue seguir a linha de forma bem razoável, né? Mas ele também ele é importante e não dá pra esquecer dele. Ele tá relacionado com o acúmulo do erro, né? Então, essa. Qual é que pé de cabra que tu falou, Freitas? Pé de cabra. Esse pé de cabra aqui, ele nada mais é do que A Letícia uma falou forma que de. ninguém é fã do KI. Ninguém foi do Kai. Não, eu gosto do Kai também, mano. O problema é que ele tem seus problemas. A gente pode falar sobre isso. Enfim, essa pé de quebra aqui nada mais é que você pode pensar nele como se fosse uma soma, né? Um somatório. Então é como se ele estivesse somando todos os erros que eu tive desde o começo da pista, desde o começo do meu robô ligando, tá? Até o momento atual. E ele tem uma resposta que diz respeito a toda todo o trajeto do seu robô, né? Então, o que pode perdão. Quando você tiver, por exemplo, um erro permanente, né? Que a gente falou sobre isso algumas vezes nessa aula. O que vai acontecer é que você nunca vai estar no erro permanente, né? Teoricamente, você nunca vai chegar onde você quer. Mas se você for vendo no passado, se você for ficar vendo, pô, eu tô com um erro aqui e esse erro não tá variando, né? Você poderia tentar corrigir isso. E o Kai é justamente esse cara que vai ver o passado, né? E vai ver, pô, tem um erro constante aqui. Ele vai acumular esse erro constante e ele vai aos poucos aumentando a saída até ele atingir o valor desejado, o valor que você quer. Então ele tem essa propriedade de conseguir reagir a erros que você não consegue corrigir mesmo com um tempo muito grande. Então, na pergunta da Letícia que ela falou, né, se tivesse uma reta muito grande e o robô tivesse um erro permanente por algum motivo, o KI ele poderia ajudar com isso, porque você ia ter um erro ali a todo momento, esse erro ia ser somado, e aí de tanto somar esse erro, você vai mudando a potência do motor, até que em algum momento ele volta a ficar centralizado na linha. Né? Então o KI ele existe, mas no seguidor de linha, tipo, geralmente você não tem um erro permanente, justamente por ser muito dinâmico e entre outras coisas. Então o KI acaba ele sendo um pouco esquecido. Né? Falando sobre as propriedades que estão escritas aqui, né? O acúmulo de erro eu falei, que tem a ver com você somar todos os erros que você teve e colocar de forma constante, né? Sempre tem uma constante, e colocar isso na saída. A análise do passado faz sentido, porque como você está somando todos os erros que você já teve, né? O erro que você teve lá atrás, ele ainda influencia o agora, então ele sempre Enquanto o KD, ele vê o futuro, né? O KI, ele vê o passado, né? Mas ele vê tipo, todo o passado que você já teve. Porque você pode fazer isso, né? O que acontecer, você sabe. É muito mais maneiro ver o futuro. É mais maneiro ver o futuro, tá? Beleza. Mas ver o passado é importante também, né? É importante você ver o passado pra você não errar no futuro. Perfeito, eu ia falar. Caraca, isso. Perfeito. Estamos sintonizados. Eles eram erro permanente, como eu falei também, né? Porque se você tiver um erro permanente, você vai sempre somar alguma coisa nesse somatório aqui.
E aí sempre vai ter. O KI ele vai estar mudando o efeito que ele vai ter no sistema, até que o momento o erro vai ser zerado. Mas ele torna o sistema mais lento, né? Isso talvez não seja tão intuitivo assim, mas. Como é que eu posso dizer isso, né? Imagina que você está fazendo uma curva, né? E essa curva, ela. Tipo, você tem, sabe, por exemplo, algum erro permanente nessa curva, sei lá, uma curva muito grande. E aí pode ser uma reta também. O KI ele vai começar a corrigir isso. Então ele vai começar a acumular um erro, por exemplo, positivo. Vamos supor que ele tá sabe, mais pra esquerda e isso condiz com um erro positivo. Então ele começa a somar um erro positivo, então o KI vai ficar cada vez mais positivo, cada vez maior. E aí em algum momento ele pode acabar corrigindo ou não o erro. Mas aí, sabe, depois você pode ter uma curva pra. Você estava fazendo uma curva pra esquerda, agora você pode ter uma curva pra direita. E aí, no instante que você vira pra direita, que você tenta virar pra direita, né? O KI, ele ainda vai estar acumulando todos os erros positivos que você teve até agora, né? Mas agora os erros que você tem no momento são negativos. Mas como o KI estava somando erros positivos, né? Na hora que você começar a contabilizar os erros negativos, os erros positivos que você teve até então vão ser muito mais influentes, né? E aí isso vai fazer com que o KI, ele age de forma contrária a esse sistema, né? Tipo, se o sistema quer ir pra direita, né? E, teoricamente você deveria ir pra direita, mas o KI ainda tá pensando que tem que ir pra esquerda, por exemplo. E aí isso torna o sistema mais lento, porque o sistema tem que meio que combater o KI, né? Quer que eu falo dessa parte da direita aí? Fala. Então, como a gente estava falando, ele realmente, para controle rotacional do robô, por ser algo muito dinâmico, etc., ele basicamente é meio desnecessário. A gente não acaba tendo um erro permanente, então ele acaba não sendo tão efetivo assim. Mas, possivelmente, para um controle linear, ele pode ser útil, porque a gente pode querer... Porque no controle linear a gente vai ter mais aquelas questões de, tipo assim, a gente vai ter uma força de atrito, esse tipo de coisa que pode acabar gerando um erro permanente. Talvez não seja exatamente a melhor aplicação para ele, na questão do controle linear, mas a gente vai ter que ver isso com mais calma, com certeza. Mas pro linear eu acredito que ele seja mais eficiente. E uma coisa que acontece no erro rotacional, inclusive que foi um teste recentemente, a gente estava tentando usar ele no rotacional e eu já cheguei a ver de acontecer algo muito engraçado, que é justamente aquela parte, se usado no rotacional pode gerar um erro permanente. Não é exatamente um erro permanente, mas é um erro estranho, no mínimo. Porque o que acontece? Vocês têm em mente a pista lá da sala, né? Imagina que todo mundo tenha mais ou menos o desenho dela em mente. A gente tem ali uma retinha no começo, vai um zigue-zague, depois vai ter um retão. O que acontece quando a gente estava usando o KI, já acontecia às vezes, era que, tipo assim, ele começava tranquilo, né? Seguindo a linha, e só que naquelas curvas iniciais, provavelmente o que acontecia era que por ele estar ganhando por ele estar tendo um erro ali naquelas curvas, né? O KI vai acumulando esse erro. Então ele foi acumulando, enquanto ele fazendo aquelas curvas, acumulando. Ele tava vendo, tipo assim, pô, a gente tá errando pra cacete aqui, eu tenho que preparar uma correção muito, muito braba aqui, porque a gente tá errando muito, é o que o KI tava imaginando. Então ele tava sempre ali acumulando o erro naquelas curvas. E aí o que acontecia é que quando o robô chegava na reta e estabilizava, você olhava e ele claramente estava tortinho pro lado, tá ligado? O neon claramente estava tortinho pro lado. Isso é algo muito engraçado, que é basicamente o efeito que o KI teve. Ele acumulou tanto lá nas curvas, que quando chegou na reta, todo o acúmulo que ele teve, ele basicamente fez uma vingança, né? A vingança do integrador. Ele se vingou e aplicou todo esse acúmulo na reta, então ele tornou o neon tortinho pro lado. Pô. E aí esse é um problema que ele pode gerar, se usado, por exemplo, no rotacional. Acho que é isso. Aliás, esse negócio de ficar tortinho na reta, se você parar pra pensar, isso pode acontecer muito. Pode ser um pouco estranho, mas você pensar que, por exemplo, esse somatório aqui, ele pode acontecer dele ser igual o ganho proporcional, tá ligado? E aí isso vai fazer com que os dois ganhos, se eles tiverem sentidos contrários, né, vai fazer com que os dois se anulem, e aí o robô vai andar fora da linha, por exemplo. Basicamente uma guerra entre o KI, que tá tentando se vingar dos erros do passado, e o KP, que tá tentando ajustar os erros do agora. E aí eles travam uma batalha e ninguém ganha. E o robô fica ninguém ganha. Outra curiosidade também, que geralmente sistemas de controle fora do seguidor de linha, eles usam mais o P e o I do que o D, né? Mas no seguidor de linha o D brilha. Ele é o Gold.
Sou eu? Acho que sou, né? Já me Ah, perdi na é contagem. verdade. Já me perdi na contagem. Estamos pressionando o gráfico aqui, mano, em silêncio. Então, aí pra vocês terem um pouquinho mais de visualização, tem um gifzinho aí que mostra basicamente os efeitos de cada uma das constantes, né? Basicamente aí, nesse caso específico, seria um set point fixo, set point não, aonde eu quero estar fixo. E aí a gente tem ali, tipo assim, o nosso sistema começando num valor 0, por exemplo, e querendo chegar no valor 1. E você consegue ver claramente o efeito de cada uma das constantes, né? Você pode ver agora no início que conforme a gente vai aumentando o KP, ele vai conseguindo se aproximar da onde eu quero estar. E ele também consegue diminuir o erro permanente. Vocês podem ver que, tipo assim, com o KP muito baixo, o erro permanente grande, ele estava lá embaixo. Mas conforme o KP foi aumentando, ele vai aumentando a oscilação, que é justamente que a gente estava falando de trepidação, mas também estava diminuindo o erro permanente. Então realmente faz sentido. E aí, conforme a gente aumenta o KI agora, por exemplo, ele vai matar esse erro permanente, mas também vai aumentar um pouquinho a oscilação. É um problema que o KI pode oferecer também. E aí, quando você aumenta o GOAT ali, você vê, né? Claramente, quando você aumenta o KD, você vê que fica tudo perfeito. Porque ele consegue diminuir as oscilações, ele consegue também perceber a aproximação do que o meu sistema está tendo do meu valor de referência, de onde eu quero estar. Então ele consegue frear a subida, por exemplo, e... Enfim, é o GOAT. Ele é muito bom. Aliás, eu não lembro se tu falou, mas tu falou que o KD ele não afeta o erro permanente também? Não cheguei a falar sobre isso, mas é algo meio intuitivo, né? Porque, tipo assim, como o KD ele age sobre a derivada do erro, né? Então, se o meu erro é constante, se o meu erro é permanente, ele é constante. E a derivada de uma constante é 0. Então, o meu KD ele não vai ter efeito, né? A variação da constante, né, no tempo é 0, né? Ah. Outra coisa aqui, esse gráfico daqui o eixo X é onde eu quero... Não, calma. O eixo X é onde eu quero estar. Não. E o eixo Y é onde... Não, o eixo não, X é tempo, pô. É tempo, verdade. Onde eu quero Desculpa. estar é a linha. Onde eu quero estar é linha, verdade. Não, onde eu quero estar é o Y. Não, onde eu quero estar é o tracejadinho ali. É o tracejado, e onde eu estou é o gráfico. Exato. Desculpa, eu viajei. Eu tava pensando em falar isso há muito tempo e acabei esquecendo o que eu ia falar, mano. Sim, tá podendo se divertir, mano? Tá liberado. Tá liberado. Então, agora a gente vai mostrar pra vocês Moleque, calma aí. Eu quero muito falando. ler o que a Letícia falou. O KD claramente tem ansiedade e o KI tem depressão. Juntando os dois, temos a síndrome do pânico. Caraca. Cara, vai se fuder, eu gosto muito da Letícia. A Letícia é muito boa, mano. Olha Pô, esse aqui código. a gente preparou pra vocês uma coisinha que é basicamente tentando simular. A gente tentou simular um seguidor de linha pra mostrar um pouco sobre como que esses coeficientes atuam, né? Então eu implementei Pô, aqui o Thiago um PID. ele fez uma pergunta, eu não sei exatamente sobre o que. Ele perguntou, poxa, mas isso não é um problema de resolução da leitura? Aonde O quê? exatamente você perguntou isso, Thiago? O que é um problema de resolução da leitura? Eu não sei exatamente quando que ele coisou isso. O que seria o problema? Tá digitando. Quando ele ficava torto em retas. Tá falando do exemplo que eu dei do KI? Não, acredito que não, pô. Porque é algo que claramente acontecia, tipo assim, sempre quando a gente aplicava o KI. Então, tipo assim, ele com certeza ele acumulava um erro nas curvas, justamente por estar... Porque numa curva ele vai ter erro, né? Então ele acumulava um erro ali. E aí, quando chegava na reta, você claramente dava pra perceber esse erro que ele acumulou, tá ligado? Acho que não tem questão a ver com resolução, não. Não sei se eu entendi a pergunta também. Não vou fazer um desenho, não. Eu ia puxar um paint aqui, mas acho que não precisa. Mas tipo... o que pode acontecer é aquele negócio que o Freitas falou, né? Do cair se ter a vingança, exatamente. Pode acontecer de você estar em várias curvas, né? E aí ele acumula um ganho muito grande do integrativo. E aí, por exemplo, numa reta esse ganho pode fazer ele tender a virar pra esquerda, né? Mas à medida que ele gira pra esquerda, no rotacional, o erro aumenta, e aí o KP fala, opa, peraí, mano, vamos pra direita. Temos que ir pra direita. E aí, em algum momento, eles podem se equilibrar. E aí isso acontece, faz o robô ficar torto, né? É provavelmente o que o Freitas observou. Então, tipo, não tem a ver com a resolução, é consequência do como o sistema
funciona, né? Ficou claro, Thiago? Ou você acha que ainda tá meio confuso? Tá digitando. Se alguém mais tiver alguma dúvida, seja Eles só do que a gente falou agora. tô dando risada aqui que o Heitor falou que pro Arthur pegaram o teu Roberta Lab aí. Aí o Arthur, eu não sabia que tu tinha falado isso pro Arthur não. O Arthur falou, ele pediu hoje de manhã e eu perguntei por quê, e ele falou que é segredo. Tu falou isso pra ele? Cara, não, eu perguntei pra ele qual que era o simulador, porque eu tinha esquecido. Mas eu não Falou que é falei. segredo. Falei que é segredo, pô, eu não vou dar spoiler. Mas realmente peguei de vocês, mano. Eu achei muito legal. O Thiago respondeu? Sim, mas isso não é menos provável se houvesse uma resolução maior. Tipo, aí tá escrevendo. Tô curioso. Muito curioso. O que você quer dizer Não, com não- resolução maior? Não, na minha cabeça, a resolução maior não ia resolver esse problema, não. Resolução Porque da leitura, que ele quer dizer? O KP se iguala ao KI por ter poucos pontos para se analisar. Poucos pontos para se analisar. Não, eu acho que não. Cara, eu vou abrir um Paint aqui, mano. Fica legal. Tipo, Desenhar é sempre bom. É sempre bom, não entende? Ó, por exemplo, imagina que você tem uma linha aqui, né? Oi? Você é o doido do Paint, você tava louco pra abrir isso aí, meu irmão. Eu tô. Deixa ele cozinhar. Ó, vou desenhar um seguidor de linha aqui. Esse aqui é o melhor seguidor de linha. Tu tá compartilhando só o navegador, Hugo. Eu tô escrevendo aqui, ninguém tá vendo nada. Pera aí, vou resolver esse problema aqui. Caraca, meu computador ficou esquisito. Compartilhar. Agora tô vendo tudo. Calma aí. Let me. Vocês estão vendo o seguidor de linha aqui, né, Eu mano? nunca esperaria isso. Pera, deixa eu arrumar esse problema aqui, mano. Vocês estavam rindo porque a linha tá muito fina, né? Ai, Imagina. Calma, deixa eu fazer uma linha ela decente. não consegue fazer linha reta. Essa é difícil, né? Essa aqui é uma linha, né? Ela não é reta, mas imagina que seja. E aí você tem os sensores aqui, né? A gente tem uma quantidade fixa de sensores. Na casa dessa linha tá muito pequena, né? Calma aí. Se tu fazer o sensor menor também, pô. É verdade, né? Então eu tenho aqui os sensores, por exemplo. Tem um sensorzinho Lembra aqui. que eu te falei hoje da sensorzinho aqui. relação de Hum. dimensão. É só você mudar a dimensão, você tem essa É liberdade. verdade. Então tem um sensorzinho aqui lendo, tem outro aqui que tá lendo também. E aí tem outros sensores também. Mas enfim, isso daqui, por si só, vai gerar um erro diferente de zero, né? Porque você vai calcular a média de todos os sensores. Imagina que tem outros sensores aqui, eu tô com preguiça de desenhar. E aí o erro vai ser diferente de zero, sabe? O erro podia ser, sei lá, 3. O erro atual. E aí isso vai gerar um ganho proporcional, né? O ganho proporcional vai ser, sabe, o KP vezes 3. Que vai fazer o robô tender a girar pra cá, né? Girar nessa direção. Pra se corrigir. Não, desculpa. Girar nessa direção daqui, pra se corrigir. Se ele girar na outra direção, ele vai sair da linha. Ele vai rejeitar a linha. Rejeita linhas. Exatamente. Mas aí se você tiver um ganho integral, que você não sabe quanto que é, depende de... O ganho integral, ele pode ter qualquer valor, depende de como que estava o erro anteriormente, né? Então poderia ter, sei lá, uma curva maluca aqui, que fizesse o ganho integral ter um sentido pra cá, né? Porque, sei lá, em algum motivo... na curva anterior a essa, ele tava errando e ele tinha que virar pra direita pra ele parar de errar, né? Então você tem um ganho integral aqui que tem um valor específico, sabe? KI vezes... vezes 3 também, né? Coincidentemente, vezes 3. Né? E aí, o que vai acontecer, nesse caso, né? É que o KP vai gerar uma potência angular pra girar pra direita, né? Que vai ter essa intensidade daqui. Na verdade, o KI... vou colocar 30. E aí, o KI vai gerar uma potência angular que vai fazer ele tentar girar pra direita, né? Porque anteriormente ele tava errando e precisava ir pra direita. E aí pode acontecer desses dois meio que... Eles sempre vão, nesse caso daqui, eles vão ir um contra o outro, né? E pode acontecer deles serem aproximadamente zero, né? Tipo, você somar um com o outro, e aí ele nem pra direita nem pra esquerda. Ele continuar andando reto, né? É literalmente a guerra entre E isso não depende da resolução. Tipo, esse valor do KI aqui... É claro, se você mudar a resolução, ele pode ser um pouquinho diferente. Mas ele ainda vai continuar sendo grande, porque se você tinha um erro que não estava sendo corrigido, ele vai só crescendo, né?
Então, é literalmente a guerra entre um e outro, né? Você vai somar os dois e no final das contas você vai ter. Tipo, nenhum dos dois vai ganhar. Pode acontecer isso. É claro que com o tempo, né, e você for parar pra pensar, né? O KI ele vai diminuindo, né? Porque como você tá errando. Tá errando pra outro sentido agora, né? O KI, ele, sei lá, na próxima iteração ele pode ser, sei lá, KI vezes 29. E aí você vai virar um pouquinho pra direita, mas tão pouco que isso pode não ser relevante, né? Mas, assim, em algum momento pode ser que esse erro daqui não é permanente. Em algum momento ele pode voltar pro centro da Tá linha. escrito permanente lá no código, mas de fato ele não é permanente. Aos pouquinhos, Ah. se essa reta fosse longa o suficiente, esse KI iria diminuindo e ele ia voltar ao normal. Sim. Tu tá convencido disso, Thiago? Então, ele falou, tipo, atualmente a leitura da linha é feita em patamares, então a resolução do erro é relativa a esses patamares. Eu acho, a Patamares. questão que ele está querendo dizer é que a gente faz a leitura digital, né? A gente transforma a leitura em digital. Sim. Aí, Ou ele. então, Eu pelo que eu não sei se entendi, entendi. pelo que eu entendi, ele tá querendo dizer que, tipo assim, se a gente fizesse uma leitura analógica, isso aí poderia ser resolvido. É isso, Thiago? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Cara, eu não tô convencido disso não, pra falar a verdade. É, porque, Mas tipo assim, no máximo. É porque, tipo assim, a leitura analógica no máximo faria, tipo assim, tipo assim, os sensores estão em cima da linha vão ter valores mais fortes. Os sensores que estão perto da linha vão ter um valor um pouquinho mais fraco. Os que estão longe da linha, não estão vendo a linha, eles não vão ter valores, né? Valor muito baixo. Mas, tipo assim, o KI ele ainda possivelmente continuaria acumulando erro lá de trás. Tá? O ponto principal daqui é o acúmulo de erro do KI que ele teve em uma curva anterior. Entendeu? ele respondeu? Tá digitando. Eu tô aperfeiçoando meu desenho aqui. Caralho, olha os sensores do homem. Eles são irregulares, mano. Erro de fabricação. O analógico, a única diferença que eu imagino, no caso, seria que você, tipo, sabe, você poderia ter um sensor que não tá lendo, não tá totalmente em cima da linha, né? E aí o analógico ele conseguir medir, né? Em vez de ser, tipo, ou tá lendo ou não tá lendo, ele vai ver, tipo, tá lendo 70%, né? E aí seria um pouco proporcional ao quanto ele tá lendo nessa linha. E aí a resposta poderia ser um pouco melhor, né? Mas eu não vejo, tipo, pelo menos na minha cabeça, não parece que isso resolveria grandes problemas, né? Tá, vamos lá. O Arthur falou, pô, acho que isso iria melhorar isso do controle sim. A questão é que com a variação da luz ambiente talvez desse merda. É toda aquela questão do controle analógico que a gente já falou. Aí o Thiago falou, então, mas o KP iria ter uma variação mais fina com uma leitura analógica. Então dificilmente iria ter um valor igual ao do KI. Mas a questão não é só ser exatamente igual, né? Sabe, pode ser que os dois sejam tão próximos que aí o robô ele vai girar assim pra direção que o KP quer. Ah, entendi onde Mas. chegar agora. Tu entendeu? Acho que eu entendi. É só porque é justamente o que tu falou. Tipo assim, não é justamente questão de ser igual. Porque às vezes, tipo assim, mesmo eles sendo diferentes, eles são próximos. E tipo assim, eles serem próximos, eles não acabam se zerando, mas fica, tipo assim, o valor que vai pro processo, né, que vai pra potência dos motores, é um valor, tipo assim, muito... Nesse caso aí, por exemplo, se eles fossem iguais, o valor que iria pro processo lá dos motores e tal, seria zero. Então ele só tentaria seguir pra frente ali com a velocidade que a gente definiu, por exemplo. Só que, sei lá, se esses valores forem não exatamente iguais, mas perto, sei lá, desse 1 de diferença. Por exemplo, o KP fosse 1 mais forte por causa dessa questão da leitura analógica. Esse 1 não seria algo muito efetivo de fato na potência dos motores, por exemplo. Então, acho que é isso. Acho que eu entendi agora. E se o KI fosse um pouco maior, por exemplo, no instante inicial, o robô ele poderia sabe, se mover um pouquinho para outra direção, mas a consequência disso é que o KP ia aumentar, né? O erro ia aumentar, no caso. E o KP ele ia compensar isso. Então, tipo, o sistema ele tende a achar um equilíbrio nesse caso, né? Deu pra entender, Thiago? Ele falou que acha que sim. Caraca, você acha aí não passa nenhuma confiança, né? Tá, vamos simular qualquer coisa. A gente vai na simulação que você vai dizer um pouquinho também de como é que funciona pode ser. essa questão.
Aqui eu fiz um código, que eu não vou falar muito sobre ele. Opa, peraí que. Pô, Nossa. dá uma passada nesse código. Esse código de gênio, Ah, tá? pode ser, pode ser. Código em bloco. Aqui, ó. Programação em blocos, não recomendo pra ninguém. Moleque, Mas, sofrimento, mas assim, tá? sofre um pouquinho, mas dá pra fazer. E é bem parecido com programação normal, né? Tipo, a lógica tá por trás é a mesma. E aí eu implementei o algoritmo de PID ali, com KP, KI, KD, só pra gente conseguir ver mais ou menos o efeito deles. E além disso, eu desenhei uma pista no Paint, que é uma pista meio feia, mas ela tá ali. Sou muito tão fã. Inclusive o desenho tá aqui. E aí tem como você importar isso pro Roberta Lab, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o robô em ação, né? Antes de mais nada, né, a gente falou sobre várias coisas na aula, então eu vou só contextualizar quais são os valores que a gente está usando aqui nesse código. Aqui na velocidade de potência linear, eu estou usando o valor de 50. No caso desse simulador, você não aplica uma potência para o motor, né? Você aplica uma velocidade. E potência e velocidade são coisas diferentes, né? Não sei se para vocês isso é muito claro, né? Mas a potência que você tem a ver com a força que você manda o robô fazer, e velocidade é exatamente o quanto que o robô está variando na distância, né? Então são coisas diferentes. Elas estão relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então esse Se não me engano, a simulador aqui. relação entre elas é. Tipo assim, pro Neon, por exemplo, é a relação linear, tá ligado? A gente pode, talvez, até algum dia tentar fazer um gráfico disso, mas, tipo assim, conforme tu aumenta a potência, linearmente a velocidade vai aumentar. Eu não sei se é linear. Eu acho acredito que não. eu acho que eu falei com a caixa esses dias, ele me garantiu que é. Ele garantiu que é? Ah, Ele perfeito. garantiu. Eu sei que para uma dada potência, né, no Neon, por exemplo, né, ele vai atingir uma velocidade limite, né? Então em algum momento ele vai ficar com velocidade constante. Então, tipo, existe uma relação potência e velocidade, né? Realmente. Só não é tão cristalina pra gente no momento. E aí esse simulador aqui, ele basicamente tenta simular o robô. Eu coloquei 50% de velocidade do robô. E aí esse mais ou menos aqui, ele basicamente tá fazendo o papel do PID pra fazer ele. PID angular, né? Pra fazer ele seguir a linha. E aí os coeficientes estão aqui em cima, né? Posso escolher os coeficientes, né? Tem aqui KP, KI, KD. Vou colocar 30 de KP. Na verdade, vou colocar um valor muito baixo, só pra gente ver. Vou colocar, sei lá, 2. Quer dizer que ele vai reagir com erro jogando a potência de 2. Ele vai pegar o erro, vai multiplicar por 2 e jogar isso nos motores, né? Como uma potência angular. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Vou deixar o robô aqui. Não tem uma posição inicial nessa pista aqui. A ideia é só vocês verem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pera aí. Ó, nesse caso daqui, o KP tá muito baixo. Então você pode ver que ele mal responde, né? A linha, né? E isso é importante você ter um KP não muito baixo justamente por causa disso, né? Porque ele não vai responder. Você vai ter um erro, mas esse erro vai fazer a potência mudar, mas não o suficiente para ele seguir a linha. Então eu posso aumentar, vamos colocar agora um valor maior, vou colocar 20, que eu acho que já é um valor mais aceitável. E aí eu vou rodar de novo a simulação aqui. Mas podem ver, ó, que conforme ele vai andando, por um instante muito pequeno de tempo, ele vai ter um erro, né? Você pode ver que o sensor ele tá italiano, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Opa. Vou dar um zoom aqui. No caso ele saiu da pista, né? Mas ele fez muito melhor do que ele estava fazendo antes, né? Ele vai ter um erro e esse erro vai fazer ele ter uma ação proporcional. Que já é muito bom para ele seguir a linha, né? Podem ver que até ele trepida um pouco na reta, né? Justamente por causa daquilo que a gente falou, que o KP ele pode fazer ele oscilar. E aí, sobre o KP, eu acho que é isso que eu queria mostrar. Inclusive, eu vou só aumentar um pouquinho o KP. Só pra ver se ele consegue... Você pode colocar o KP com um valor absurdamente alto aí pra como é que ele comporta? Isso é interessante também. Vou colocar 500. Eu coloquei muito baixo, né? Vou colocar muito alto também. Boa, Pô, 500 pra mim, na minha cabeça, 500 é baixo. Mas vai lá, bota aí. Não, perfeito. Tá falando um número aí. O maior número que você consegue imaginar na vida, mano. Caralho, o maior. O maior de todos. 10 elevado a 1 Googleplex. Boa, moleque. Aí você tem conhecimento, tá? Tá, então vai ser 900, mano. O Cerqueira falou 42. 42 é o maior número que ele consegue pensar. Pronto, né? Mas o que acontece nesse simulador aqui, Harry, é que mesmo se colocar um número muito alto, a velocidade máxima do robô em cada motor é 100%, né? Então ele vai capar, infelizmente. Mas eu vou imaginar o que vai acontecer aqui, né? Vamos ver. Isso aqui é irreal, né? Óbvio que um robô na vida real não vai agir assim. Na vida real, o que vai acontecer é que ele vai ter uma resposta muito intensa e ele vai sair da linha. Só que aqui ele consegue responder tão rápido quanto a gente precisa, né? Então ele consegue, tipo, meio que voltar pra linha, né? Mas na vida real, tipo, na hora que você lê, sabe, esse sensor daqui, ele vai gerar tanto que ele vai sair da linha. Ele vai... Entendi, faz sentido. Esse simulador aqui, ele é bom, mas nem tanto também. Deixa eu fazer o que eu queria fazer, vou colocar um 35 aqui, vamos ver se assim ele faz a pista, né? Só por questão de curiosidade. Mas se você sabe como é que ele vai fazer essa pista aí, né? Eu sei. Aí.
É com KP, né, obviamente. Não, mentira, o KD também é importante, né? Aí, ó, se liga, se liga. Caralho, fala dele. Ó. Porque eu aumentei o KP, né? Então, teoricamente, a resposta dele, a pista, é mais intensa agora. Então, ele consegue fazer algumas curvas que ele não fazia antes. É isso, acho A que minha já dá. impressão é que o KP, ele deixa o robô bem instável, né? Nas retas, mas as curvas ele faz direitinho. Porque Sim, ele sim. tá Sim, faz sentido. respondendo à mudança, né? Como, tipo, a reta é não mudança, né? Enquanto a curva é a mudança total. E aí ele se comporta melhor. Faz sentido? Cara, Cara, eu acho que mais ou faz menos. sentido, mas você citou um pouquinho de cadeia aí no que você É, tava falando. você usou as Porque. palavras erradas, né? Porque, tipo assim, o que tu tá falando de questão de mudança é onde mais o KD ele age. O KP é mais, tipo assim, erro atual, tá ligado? Não sei se eu sei Entendi. explicar isso. É. O KP, o que você tá vendo aqui, Evandro, é literalmente o proporcional. Uma potência proporcional ao erro, né? Nesse caso, a velocidade. Uma velocidade proporcional ao erro. Uma velocidade angular proporcional ao erro. Então, por exemplo, nesse instante aqui que tá pausado, ele tem um erro diferente de zero, né? Porque ele tá indo com o sensor da direita. Você vai fazer ele ir pra. Calma. Ir pra direita? Ir pra direita, porque ele quer ir com os dois no meio. E aí, só que quando ele fizer isso, em algum momento ele vai passar da linha pela direita. E aí ele vai ler com o sensor da esquerda, com esse daqui. Isso vai fazer ele ir pra esquerda. E aí ele vai ficar nessa de ir pra esquerda e pra direita, pra esquerda e pra direita. Por isso que ele oscila. Mas a princípio, a linha ela é constante, né? Então, vai acontecer isso aqui, você vai ver. Tá vendo? Ele fica oscilando entre esses dois aqui. E aí, tipo, ele faz as curvas bem, porque na curva você sempre tá. Tipo, eu vou mexer ele com o mouse aqui, né? Na curva você sempre vai ter um errozinho aqui, a não ser que seu robô seja muito bom. Então, por exemplo, aqui ele vai ter um erro, aí vai tentar se corrigir, mas a curvatura da curva vai fazer com que esse erro continue lá. Né? Tipo, não que ele continue lá, mas que seja mais provável que você tenha. Cara, eu não tô conseguindo expressar muito bem, né? Mas a curva, basicamente, ela tende a ter um erro mais constante, né? Por assim dizer. E aí o KP, ele consegue lidar melhor com essas situações. Né? Eu vou colocar aqui na curva. Ele faz a curva um pouco bem mais suave, né? Justamente porque ele não consegue atingir o equilíbrio tão facilmente na curva. Que seria ele ler com os dois no meio. Se ele não atingir o equilíbrio, ele não vai pro lado contrário que ele deveria estar. Então ele não fica trepidando. Fica um pouco mais claro? Ou você acha que tá confuso? Não, perfeito. Eu que não sabia expressar. Ah, Boa, perfeito, boa. perfeito. Mas essa era a ideia que eu tava tentando transmitir. Agora eu vou mostrar o erro permanente pra vocês aqui. Pô, tá bom, vai. Tu quer falar do teu, mano? Eu sou o meu ídolo, É. o Gold. Tu tinha colocado, tipo assim, 20 de KP. Ele já conseguiu fazer com KP, né? Claro. Sim. Porque já não foi. É um sistema bem simples, uma simulação bem simples, então só o KP aqui já é o suficiente pra ele conseguir fazer isso. Talvez se tu aumentar a velocidade dele ele não consiga. Provavelmente. Quer que eu aumente? Quer tentar? Pode ser, Porque, mano. tipo assim, tu já conseguiu fazer com 20 que ele não consegue fazer. A gente bota um KD aí e vê se ele faz. Pode ser. Vou colocar com 20. 20 ele não tinha conseguido fazer, né? Aí agora a gente tenta aplicar um KD, que é justamente o que vai acontecer dele. Justamente onde ele errou, se vocês prestarem atenção, foi nas duas curvas mais fechadas. Nessa aí, que o que tá com o mouse em cima. Bota o mouse em cima dela. Isso, e na de baixo. Foi. Qual que era de baixo? Foi. Da Calma, não esquerda, lembro qual que era. Essas duas ele não conseguiu fazer com KP20, se não me engano. Aí o que vai acontecer é porque justamente a gente tem uma. São curvas fechadas e o que acontece nessas curvas fechadas ele está seguindo uma reta, vem uma curva muito fechada, a gente vai ter uma variação de erro grande, igual eu tinha falado anteriormente. E aí é justamente aí onde o meu KD vai entrar em ação. Né? Sim. Então. Fala. Pensa no número aí, Freitas? Eu não sei se eu. Que número você colocaria, mano? Bota 50 aí, 50 eu gosto. 50 é um bom número. Vamos ver se ele é capaz de fazer agora essas curvas. Depois eu vou falar sobre isso. Aí conseguiu. Já Ele foi fez. capaz agora só colocando o KD. Sim. Aí já não conseguiu. Essa ele não conseguiu. Mas eu consegui fazer essa que ele não conseguiu antes, né? Tem a questão também, tipo assim, ser só 4 sensores limita muito a questão da Exatamente. avaliação, tá ligado? Essa simulação, embora ela seja boa, ela não é perfeita, né? Por vários motivos, né? Ele não considera coisas que acontecem na realidade, né? Tipo, tempo de resposta do sistema ele não é instantâneo, e entre outras coisas também. E a quantidade de sensores também é muito baixa nesse simulador. Quer fazer mais algum teste, Freitas? Acho que ele quer tentar aumentar mais aí, ver se ele consegue fazer aquela curva ali. Pra quanto, né? 70. 70.
Inclusive, nesse simulador, o KD ele se comporta de uma maneira muito... Ele é muito estranho, mista. inclusive. A gente tava testando mais cedo e acontecia muito, tipo assim, a gente aumentava o KD e ele ficava completamente maluco. Era engraçado. Mas na vida real ele se comporta de forma um pouco diferente. Vamos ver. Eu acho que ele vai continuar a mesma coisa. Aí, agora conseguiu. Ele Cara, conseguiu, eu sou conseguiu. muito fã do KD. Cara, Ele se desse errado, Ele é se muito desse errado, eu ia ficar brabo. muito triste por você, mano. Ele é brabo muito mesmo. brabo, velho. Você viu? Perfeito. E você pode pensar, pô, mas ele fez com um KP maior, né? Mas, tipo, nem sempre só o KP vai resolver o problema. Às vezes você tem uma velocidade que você não consegue resolver só aumentando o KP. E o KD, ele realmente ele ajuda bastante com esse tipo de coisa. De novo. Você fala que... Gold. De novo. Agora tá provado que funciona. Então, vocês podem, tipo assim, vocês podem olhar e falar, tipo assim, pô, ele aumentou, parece que aumentou a oscilação, né? Mas eu acho que tipo, realmente isso aí é a questão do simulador, tá ligado? Porque se você tenta estourar muito o KD aí, vocês vão ver que vai acontecer algo engraçado, ele vai ter um comportamento completamente bizarro. Mas Isso não faz sentido, né? ele não se comporta, ele não tá esse simulador não tá preparado pra receber um KD. É, Olha isso. obviamente um robô real não consegue fazer esse movimento Exatamente. bruscos assim também. Mas é legal pra visualizar essas ideias. Sim. Eu vou falar um pouco sobre erro permanente agora, né? Também. A gente falou sobre erro permanente, né? Eu vou simular aqui um caso com erro permanente no seguidor de Pô, linha isso pra é vocês. muito maneiro, tá? Isso é bem maneiro, então, uma coisa que acontece, né, na vida real, que pode acontecer no caso, é que pode ser que um dos motores seja muito rápido que o outro. Isso geralmente não vai acontecer, mas se você tiver, sabe, se os motores queimaram, não que isso aconteça no seguidor, né? Nunca queimaram de motor na competição, imagina. Se os motores queimaram e você tá usando um motor que é muito bom, outro que é meio ruinzinho, pode ser que, sei lá, pro código ele tá enviando a mesma potência dos dois motores, mas na prática, sei lá, 20 de potência pro motor ruim é diferente de 20 de potência pro motor bom, tá ligado? Porque a gente tá falando de porcentagem de potência do motor. Então aqui eu vou colocar 20 de velocidade no motor e 50 no outro. Essa é potência linear, né? Então vamos supor, imagina que na vida real você tem dois motores diferentes, né? E aí, tipo, eu enviei o mesmo número pra eles, mas na prática cada um sai se comportando de forma muito mais intensa do que o outro. E aí o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, vamos ver se ele vai se comportar da forma Não, que mas eu só espero, muda né? os valores lá, porque. Bota só KP, que aí é melhor de visualizar. Verdade. Não, mas já mudei, já mudei. Ah, já mudou. Boa. Ó, vamos simular aqui, vamos ver o que acontece numa reta aqui, mais fácil de ver. Ó, o que vai acontecer, tá vendo? Ele tá com um erro permanente, ele nunca vai chegar do jeito ideal que a gente espera, o ideal seria ele ficar lendo com os dois no meio. Mas ele não tá lendo com os dois no meio. Justamente porque ele tenta corrigir, o KP, ele tá agindo pra tentar corrigir o erro, então teoricamente você imagina que o robô vai pra baixo, né? Mas aí, por causa da diferença de potência dos motores... Opa, eu quebrei o código. calma aí, Cara, gente. isso aconteceu umas 70 vezes hoje, é impressionante. Ele me... Meu Deus, não programei em blocos, mano. Caraca, onde é que isso aqui tá? Ah, tá aqui. Tava aí, boa. O que vai acontecer é que, tipo, o KP... Lembra que eu falei do KP contrariando no ganho integral, né? Esse ganho integral era um valor constante, né? Que fazia um motor ser mais potente do que o outro, né? Aqui o próprio motor já é mais potente do que o outro, né? Pela física dele. E aí o KP, ele tá fazendo o robô girar, teoricamente. Só que por um motor ser muito mais forte que o outro, né? O equilíbrio que ele acha na potência dos motores não é no meio da linha, né? Isso é curioso. E aí uma coisa que a gente pode fazer, né? Pelo tudo que a gente falou pra vocês, o KI, ele teoricamente vai corrigir esse problema daqui, mano. Então eu vou colocar o KP que tinha antes aqui. E aí eu vou colocar um KI de 0.3. O KI, teoricamente, ele vai tentar arrumar o erro permanente, né? Então vamos ver. Justamente ele vai funciona. ficar olhando que ele sempre vai ter esse errinho permanente, ele vai começar a arrumar isso. Ó, vocês podem ver que tá bem melhor do que Realmente antes. ele já tá começando a arrumar, tá ligado? Só que em contrapartida ele oscila mais também, que isso é algo esperado É por algo que a KI. gente explicou do KI, que ele acaba causando mais oscilações. Mas você olha e tipo, não dá pra perceber tão facilmente que um motor tá mais rápido do que o outro, né? Então, ó, ele tá. Você vê que ele já tá bem alinhado agora, apesar de estar oscilando mais. Então é Então, isso que eu queria o KI mostrar pra realmente vocês. funcionou pra acabar com o erro permanente. Mas esse é um erro que geralmente não acontece no seguidor de linhas. É, Então, por isso que ele é meio... Mas é legal pra visualizar o efeito. sim. E talvez a gente usar, sabe? Por exemplo, esse aqui é no payday rotacional, né? A gente não sabe se é um payday translacional, talvez o KI seja jogo. Né? Isso é algo que a gente tem que avaliar. Isso. Enfim, alguém tem alguma dúvida sobre. Sabe, quer que eu simule alguma coisa? Alguma dúvida sobre alguma constante, ou uma simulação que quer fazer, qualquer coisa. Suave? Acho que não, hein? Acho que tá todo mundo bem. Ah, todo mundo bem. Então a gente pode prosseguir. Não Suave acabou. na nave, tranquilo, feito esquilo. Tá suave igual o robô aqui, ó. Rapaziada, sabe tudo de... De payday, né? Só um comentário, tem como programar em código mesmo no Roberta Lab. E aí? Tem? Cara, depois me ensina, porque eu tentei fazer e não consegui. Tipo, Então, eu a gente consegui. chegou a ver que tinha um negócio ali de editar código.
Então, Uhum. essa setinha, ele falou na setinha maior que e menor que. Ali Maior que menor que. na, Tá vendo essa na, setinha? bem no meio da tela aí. Isso. Só que O isso aí eu Pig acho que é só Source Code. pra ver o código, pô. Tipo, Eu eu tô tentei aqui. mexer por aí, eu não consegui também. E aí os botões tem aqui, tipo, baixar o código e atualizar o código. Na verdade, isso daqui é pra você pegar os blocos, né, o código em blocos e transformar num código em texto, né? Então eu não consigo ver nada pra editar aqui. É, Se você quiser só digitar também consegue não. modificar. É, ele falou, então não sei. Ele achava que era Ah, isso. então não sei. Vai ver, depende do robô também, né? Não sei. Ver se o robô daqui fala, não pode. Aí a gente teria É, que sofrer pra programando em bloco mesmo. é, mas tudo bem, foi uma experiência que eu nunca mais quero ter. Cerqueira Não falou, acabou a tô aula. indo lá, valeu rapaziada. Bom resto de Valeu, capacete. Cerqueira. Valeu, Cerc. Vambora. Vamos continuar? Quer falar, Freitas? Pô, tu vai ter que mostrar. Essa imagem é muito boa. Só imagem boa aqui. Então, tipo assim, a gente apresentou todos os conceitos do P&D, agora a gente vai só mostrar como é que é a implementação dele. Como é que está sendo implementado ele agora no código. Pô, eu Sim. acho melhor você ir falando que você tipo, tá com a. Tu vai puxar o código aí, né? Tu vai. Eu não, mano. Não, Você tô brincando, vou puxar o código aqui. Só tem que esperar meu git crack abrir, porque eu esqueci de preparar Boa, isso. não deixou o código aberto. Isso. Mas vocês vão ver aqui, por acaso alguém não tenha visto. Eu acho que todo mundo já abriu o código em algum momento, né? Essa pessoa é muito precoce, né? Todo respeito. Opa, Por que vazou. você tá na branch da Iron? Eu tava testando algumas coisas. Vou vir aqui no código develop, né? Na branch da develop, e eu vou abrir o código no VS Code pra nós. E aqui tem o arquivo de PID, né? A gente vai falar sobre o linha vermelha em breve pra vocês, tá? Você não pense que você já tem que saber tudo sobre isso. Terão mais uma aula. Embora eu acho que boa parte das pessoas já abriram o código pra ler. Né? Enfim, aqui tem a parte dos cálculos, que é literalmente a implementação do que a gente falou hoje, né, basicamente. Tu quer que eu fale sobre o código, Freitas? Você tá afim de falar sobre alguma coisa? Posso falar também. Cara, não, tipo assim, aqui é basicamente explicar como é que é. Tipo assim, é todos os cálculos que a gente fez hoje, tá ligado? Que a gente mostrou hoje sobre cada uma das constantes. Então, tipo assim, a gente vai ter ali a função de calcular PID, que é onde a gente vai jogar o erro. Então a gente vai ter por exemplo, vai ter o erro dos sensores lá. A gente vai pegar esse erro e vai calcular o PID a partir dele, né? Então a gente pega o erro dos sensores e joga aí. E aí dentro é onde a gente vai ter todo o cálculo do termo proporcional, o termo integral, o termo derivativo. Basicamente com as fórmulas que a gente mostrou. Então a gente tem ali a proporcional curva, que está calculando a parte proporcional. A gente vai ter o calcular ganho integral ali para calcular o ganho integral. Inclusive, puxa essa função de calcular ganho integral. Eu também queria fazer isso. Porque ela não é exatamente como talvez vocês imaginem, sei lá, que é só somar o erro. Ela tem uma aproximação. Se eu não me engano, essa aproximação é a aproximação de trapézio, um bagulho assim. Eu não sei exatamente o nome. Mas ela usa É de trapézio. É de trapézio, né? Ela usa esse. Eu não sei explicar essa conta aí, sinceramente eu não sei como é que funciona isso, mas eu sei que é uma aproximação melhor pra integral em questão de código, tá ligado? Aquela pé de cabra que a gente tinha lá, ela não é exatamente um somatório, né? Mas existem métodos computacionais para você aproximar uma integral por uma soma, né? E aí, tipo, entre esses métodos computacionais não existe o método perfeito, sempre vai ter um erro, né? Porque você está trabalhando com meio que uma amostragem, por assim dizer. E aí, um dos métodos para você fazer a integral, né, numericamente, é usar o método dos trapézios. Inclusive, quem é de engenharia eletrônica provavelmente vai ver isso em circuitos elétricos doidos, dessa maneira. Ah, é? Legal. Então eu vou ver esse período. Vai ver. E tem outros métodos também de calcular integral que são piores. Mas esse daqui é bem simples. Esse é bom. É bom. Mas não deixa de ser um somatório também, né? Só tem umas coisinhas a mais ali. E aí embaixo a gente tem a questão de limitar o ganho integral, né? Porque é um dos problemas que a gente vai falar mais na frente. Que ele acaba, se você não limitar ele pode acabar explodindo, né? Ele pode ficar somando eternamente e acabar tendo um valor muito alto que vai causar instabilidade muito grande. E aí a gente limita ele com esse constraint aí, que basicamente vai limitar o ganho integral entre aqueles dois valores ali, de ganho integral mínimo e ganho integral máximo, que são valores que são definidos na construção do objeto. Inclusive é importante falar disso. O PID, o PID rotacional e o PID translacional, eles são, a gente define eles por uma classe, e a gente cria o objeto deles lá em inicializações. Quer que eu mostre lá? Eu vou mostrar lá, né? Melhor, é bom. Eu vou aproveitar, sei que fica muito feio, mas vocês podem aumentar o tamanho do texto,
porque tipo, tá Posso não, suavemente mano. pixelado. Pronto, agora vai dar pra ler melhor. Obrigado. Peraí, tá bom assim, mano? Aí ficou legal, hein? Aqui tá mais. Aí ficou bom, mano. Tá ótimo, Hugo. Aí a gente vai ter aí a construção, o construtor do objeto, né? A gente cria o PID rotacional, o PID translacional. E esses valores iniciais, os três valores iniciais seriam valores, os três primeiros aí seriam valores iniciais que a gente dá para os três PIDs. Então, tipo assim, o 30 e o 0.0001 aí seria o KP de cada um. O 0 seria o KI, o 400 ali seria o KD. E os outros últimos dois valores são os valores de limitação lá, o ganho máximo integral e o ganho mínimo integral, que a gente define no código, justamente para não evitar que o termo ganho integral exploda. Uma coisa que eu acho interessante, né? É que é a mesma classe e os cálculos são os mesmos, né? As funções de cálculo são os mesmos. Mesmo que eles façam coisas diferentes. Isso é muito legal de controle, né? Porque você tem tipo, um objetivo diferente, né? Um você quer controlar a posição do robô na linha, outro você quer mudar a velocidade dele. Mas mesmo assim você faz as contas bem parecidas, né? Isso é muito interessante. E se você não fosse usar controle, você provavelmente sabe. Eu como programador, faria um monte de if pra tentar resolver o meu problema, tá ligado? E provavelmente ficaria um código muito feio. Né? Mas o controle resolve isso pra gente de forma bem suave. O controle é brabo. É. E aí vocês verem também, tipo assim, o translacional ele tá menos 1 e menos 1 ali, né? Que é algo que a gente provavelmente vai tentar implementar, né? Questão de usar atualmente a gente não usa o termo integral no nosso PID translacional, então isso pode ser um problema. Então, certamente a gente vai acabar mexendo nisso aí nas próximas semanas. Exatamente. O que tu ia falar? Acho que sobre... Não, eu não lembro mais. Acho que sobre o código é isso. Acho que não é nada importante. Sobre o código eu acho que é isso, né? Em geral. Tem mais alguma coisa aí? Acho que não, né? Na calcular Não. PID dele tem alguma coisa que eu esqueci, vai lá. Deixa eu ver. Não, né? Derivativo Não, ali. derivativo- Ah, tem a questão do derivativo que a gente percebeu essa semana, sei lá. Que a gente não tá usando o DT, né? No cálculo do derivativo. É algo que talvez ajude a gente, porque é realmente importante, né? A gente precisa. Ele é uma integral, ele é uma derivada, então a gente precisa de um DT. Por definição, deveria ter um DT dividindo aqui. É. Eu acho que é isso. Aí a É gente isso. atualiza a questão dos erros ali. E o resultado, que é justamente o que vai pra potência dos motores PWM, é a soma dos três. O ganho proporcional, integral e derivativo. Acho que é isso, né? Vocês conseguem tipo, visualizar o diagrama de blocos nisso daqui, tá ligado? Aquilo que a gente mostrou? Tipo, é literalmente isso daqui é o ganho proporcional. Aqui tem um ganho integral, né? Que na verdade está dentro dessa função também. E aqui tem um ganho derivativo e todos eles se somam no final para ter o resultado, né? Que é a saída do controle, né? Nesse caso daqui vai para uma potência pro motor. Então, tipo, vocês conseguem visualizar isso? Não sei se alguém vai responder, né? Ninguém respondeu. Calma. O Arthur falou, só fiquei um pouco boiando na parte do DT. O que é especificamente? DT. Ah, A conta dele? é porque também... Então, ele falou da divisão. É porque a gente tá calculando tempo ali com a função de microsegundos, né? Então a gente tem quando a gente puxa, tem um signage long int, tempo atual, micros. Esse tempo atual ele tá em microsegundos. E o tempo erro anterior também. Então a gente tem que dividir por esse valor grandão aí pra dar em segundos, tá ligado? A gente transforma ele em segundos. Era essa a pergunta que ele tá Era. falando? Dessa divisão aqui? Ah, tá, beleza. Ele falou que Só entendeu. uma... Se a gente não fizesse essa divisão, ainda daria pra funcionar o sistema. Mas aí todas as constantes iam estar com valores mudar diferentes. muito as constantes, exato. E aí provavelmente ficava muito grande os números. A gente ia ter que botar uma constante multiplicada por esse valor ali. Quanto que valor é esse? 10 mil? 100 mil? 1 milhão? 3 milhões? É 1 milhão, 1 milhão. Então todas tipo assim, as constantes que a gente usa aqui é 30, teria que ser 30 milhões. Enfim, é isso daí. Só sobre o código, né? Vamos voltar pro situação, né? Tem mais coisa. Não acabou. Eu sei que essa aula tá durando bastante Tá, também. tá um pouquinho maior do que eu achei que seria. É. Mas agora a parte final, essa parte vai ser bem mais rápida. Que é basicamente a gente apresentar pra vocês onde a gente tá, questão de P&D, acho que você já tem uma boa ideia. E falar porque a gente precisa, onde a gente quer chegar, tá ligado? A gente vai falar justamente sobre isso e vai falar sobre algumas ideias que a gente tem de possíveis implementações e esse tipo de coisa. Então a gente tem... Não, volta aí rapidinho. Perdão. Porque eu tô falar precoce. sobre o... Tá igual como é que a Letícia falou? Quem que é o precoce? Quem que tem ansiedade? É o KD. Não lembro. KD tem Eu lembro que quando vocês somos dois dá um pânico.
A gente vai falar sobre questão de cálculo automático de constantes, P&D dinâmico, forma de velocidade, possíveis problemas que o P&D pode ter. E é uma implementação da Trincabots, que é uma equipe que já foi... Enfim, vou falar mais sobre isso depois. Pode passar. Sem spoilers. Sobre a situação atual, né, do código, né? Talvez vocês já saibam disso, porque a gente já conversou bastante com vocês, né? Mas o P&D rotacional, ele funciona bem, né? Porque a parte de seguidinha, tipo, o robô de seguidinha já tem muito tempo, e a gente acha que... Tipo, não, a gente não acha nada, na verdade. Mas eu acredito, pelo menos, que a implementação dele tá bem razoável, né? Pode ser que ele possa ser aperfeiçoado, né? Pode ter alterações. Por exemplo, aquilo que o Freitas falou do DT, pode ser que aquilo melhore ou não. Tem outras coisas também, tipo, talvez você usar outra abordagem de outro algoritmo parecido com o P&D possa funcionar melhor também, né? É uma coisa que a gente vai falar em breve também, tem outro tipo de P&D, né? O P&D linear, que é a parte da velocidade, ele funciona realmente, então tipo, você consegue fazer o robô mudar de velocidade, mas ele não está implementado de uma forma muito profissional, né, na verdade. Tipo, Não sei se é essa palavra. Não, eu diria que... Né? Na hora que a gente implementou, a gente eu não sei se a gente usou uma inspiração muito técnica, né, pra fazer. Isso é verdade. E ele tá bem instável, né? Você quer falar sobre a estabilidade dele, Freitas? Você que testou mais? Eu acho que eu já cheguei a falar mais cedo, né? Mas acho que é justamente a questão de, tipo assim, ele... Era muito engraçado, porque, tipo assim, eu tinha que, por exemplo, mapear a pista em uma velocidade constante. Aí eu consegui achar um valor do P&D, no caso eu só tava usando P, por algumas questões de tempo do código. Eu acho que não vale a pena explicar isso aqui agora. Mas eu tava usando porque os outros dois estavam sendo basicamente inúteis. Aí eu tava só usando o P e, tipo assim, beleza, mapear numa velocidade constante, eu achava um valor do P que, pô, ele conseguia manter muito bem a palavra forte, mantinha bem uma certa velocidade que eu escolhia, beleza. Aí eu ia testar isso na corrida, esse valor, ele era muito baixo, ele não conseguia acelerar nem frear no tempo certo, tá ligado? E aí eu tinha que aumentar esse valor de P pra corrida. Só que aumentando, esse valor ficava muito instável, então ele conseguia chegar na velocidade que eu queria, mudar as velocidades, né? Só que ao chegar nessa velocidade ele ficava meio instável, ficava acelerando e desacelerando muito. Então é algo muito engraçado que acontecia e foi onde eu percebi que, pô, o P dele não tá maneiro. A gente precisa ajustar ele. Não. Acho que é isso. Posso falar? Sobre cálculo automático constante. Isso é algo que a gente já tinha no código, mais ou menos, um tempo atrás, só que a gente não entendia direito. E recentemente, acho que o Hugo tava falando, né, com o Seguilinha, que é um ex-membro, já foi líder do seguidor também. Sim. Sobre questão de calcular as constantes automaticamente. Porque no momento a gente só fica chutando o número lá, né, e meio que torcendo para dar certo. Mas existem alguns métodos onde você consegue onde você, tipo assim, dá só uma constante ou só um número e a partir daí já existe um cálculo feito para calcular todas as constantes de KD, de KP e de KI, né? Então, geralmente são tudo baseado em alguns parâmetros físicos de tempo, eu não sei, é que depende do método que a gente for usar. Mas geralmente depende de parâmetros mais visuais que a gente consegue ter uma ideia melhor. Aí tem essa forma independente, que é algo bem simples, eu acho que a gente não deve pensar em implementar isso, mas é só para visualizar, que seria uma forma que dependeria mais de um valor específico, que seria aquele KC. Esse TI e esse TD seriam valores, o TI seria um valor para controlar mais o termo integrativo e o TD para controlar mais o derivativo, e seriam valores mais fixos. A gente teria que meio que ir achar, mas eles seriam um pouco mais fáceis da gente ajustar, mas eles seriam bem fixos, tá? A gente não mexeria neles, a gente mexeria só nesse KC, que justamente ele é aplicado em todas as constantes. É algo muito simples que eu acho que a gente não deve implementar, mas é só um exemplo de algo que acontece. Aí existe também o método eu não sei falar, Ziegler-Nichols. Também não sei falar. Eu falo Ziegler-Nichols, mas eu não sei se é isso. Tu quer explicar melhor sobre ele? Eu acho que eu não tenho tanto conhecimento pra explicar melhor sobre ele. Cara, esse método, eu também não conheço muito desse método também, não cheguei a pesquisar tão bem. Mas basicamente, é um método que ele se baseia em teoria de controle, né? Como eu falei, controle é uma área muito vasta, né? Então também tem gente que estuda isso de forma mais matemática mesmo. E aí, basicamente, você faz alguns testes no seu sistema, né? No caso do P&D. Esse método ele serve bem para P&D, né? No caso do P&D, você zera o termo integrativo, zera o termo derivativo, deixa só proporcional. Você joga uma potência no motor, e aí você pega qual é a resposta do seu sistema, tipo, como é que o erro vai se comportar ao longo do tempo.
E aí, só com base nessa resposta, você já consegue tirar uma informação matemática do sistema a partir disso. Tipo, você mede um valor lá do gráfico que você vai fazer. Com esse valor, você já consegue, teoricamente, calcular o KP, KI e KD. Então são, tipo, é um método, parece algo meio mágico, mas tem muita matemática por trás, que vai tentar te dizer, tipo, quais valores de KP, KI e KD vão fazer o seu erro, do jeito que o seu erro se comportou, né, com aquele teste, quais valores vão ser ideais para um funcionamento normal do robô para o erro zerar, né. E aí, tipo, posso até mostrar aqui, né, só Pô, rapidinho. acho que, tipo assim, vamos tentar só agilizar essa parte final agora, que já deve estar bem vamos, tem razão. cansativo, tá ligado? Desculpa, gente. Essas partes aí meio que a gente vai ter que ver aos A poucos gente vai também pesquisar agora. isso também, tem razão. Agora é tu, né? Seu? É verdade, seu, né? Eu só entrei de penetra no outro. Falando sobre o P&D dinâmico, que é outra ideia que a gente pode implementar no futuro, né? Ele tem a ver com você, tipo, mudar o valor do P&D, né? Tipo, o comportamento do P&D durante o funcionamento do robô, né? Porque geralmente o que a gente faz é colocar um KPKI e KD, e aí durante todo o trajeto o robô vai estar com aqueles mesmos valores, né? Mas a gente poderia fazer com que a dinâmica do robô mudasse ao longo da pista, né? Sabe, poderia, por exemplo, uma ideia que inclusive o Heitor falou pra mim esses dias, né? Que era você deixar ele menos, o KP mais fraco numa reta, por exemplo. Que aí ele ia oscilar menos, né? Já que o KP grande faz ele oscilar mais. E aí o P&D dinâmico ele tem muito a ver com isso também, né? Você poder se adaptar a situações diferentes da pista, né? É claro que a gente pode discutir mais sobre isso no futuro também, né? Como a gente pode fazer isso. Mas ele faz um pouco de sentido, sim. A questão da forma de velocidade do P&D é algo que eu tava pesquisando, né? Acho que vocês viram que eu até mandei no grupo lá. A forma que a gente usa é a forma posicional, que é aquela primeira expressão ali, que é basicamente a soma de tudo que a gente explicou hoje, não vou entrar em detalhes. E aí o que eu tava pesquisando que eu achei seria essa forma de velocidade, que ela basicamente é a derivada da forma posicional. Então você pega meio que a derivada da sua resposta que você queria para o processo, né? Que iria para, por exemplo, para a potência dos motores. Só que, tipo assim, pelo que eu vi, essa seria uma forma muito mais interessante de ser implementada justamente onde a gente quer, que é algo para manter uma velocidade. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que. Eu tenho um pouquinho de dúvidas ainda sobre ela. Eu acho que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais a fundo. Mas a gente pode ser uma alternativa para a implementação do P&D linear. Porque, por exemplo, aí, tipo assim, aí tá indo questão do tempo, né? Você tem a derivada na questão do tempo. Mas quando você passa isso para computador, né, computacionalmente falando, não existe muito tempo, né? Você tem o instante anterior e o instante atual. Aí, nessa questão, você acabaria aquele DU de T, dt ali, viraria basicamente uma subtração. E essa subtração seria da resposta atual que eu vou dar ao meu sistema, né? Por exemplo, da potência atual que eu vou dar, menos a potência anterior, por exemplo. E isso aí você conseguiria tranquilamente jogar essa potência anterior para o outro lado ali da fórmula, e isso ajudaria na questão do P&D linear, tá ligado? Mas aí são detalhes mais específicos que a gente tem que pegar para estudar direito ainda. Sim. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Tô com pressa também. Bora. Outros possíveis problemas do P&D, né? Isso agora não é nem questão de implementação, né? É algo que já pode acontecer na implementação que a gente já fez, né? Não é algo que a gente quer implementar. No P&D, o que pode acontecer, né? Primeiro um problema que pode ter com derivativa, que é o chamado de derivative kick, né? Que é o que está escrito aqui também, né? Quando o erro muda muito, tipo, ele muda muito rápido, por assim dizer, o termo derivativo, por ele ser proporcional ao quão rápido o erro varia, ele pode ter uma reação muito grande. Mas aí como é que o erro pode mudar muito rápido, né? Por que isso pode ser um problema? Pode ser que, por exemplo, eu esteja no meu sistema falando qual que é onde eu quero estar, né? O meu set point. E pode ser que por algum motivo eu fale que, tipo, agora eu quero estar num lugar muito diferente de onde eu estou agora. Sabe? E isso vai fazer o erro variar bastante. Porque enfim, faz sentido, né? Eu acho. Não vou ficar entrando em detalhes sobre isso. Então, tipo, o derivativo que ele existe. Mas eu acho que no seguidor, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que ele é não algo pode ser... engraçado. O Derivative Kick, ele geralmente é um problema em outros tipos de sistemas, mas no seguidor ele meio que é tipo a nossa solução, tá ligado? Que é justamente Sim. o que eu falei. Quando a gente tá numa reta, por exemplo, entrando numa curva, o erro vai crescer muito. E isso vai fazer a gente ter uma resposta muito abrupta. Uma resposta proporcionalmente grande, né? Mas pra isso é bom, porque a gente realmente precisa de uma resposta grande ali naquela situação. Gente. Então no seguidor de linha isso é bom.
Agora, o que pode atrapalhar no seguidor de linha é o integral wind-up, né? Que tem a ver com o termo integrativo. Então, quando o termo integrativo ele acumula bastante, né? Você vai ter o erro permanente. Isso é basicamente o que a gente acabou explicando fora da horária, né? Que era esse daqui, né? Perfeito. Esse point aqui. Então, tipo, Já eu acho tá que vocês já entenderam. Já tá explicado já. Deixa eu voltar. Tem que voltar, na verdade. Agora, acho que é o último slide, finalmente. A implementação da Trincabot, né? Primeiro, quem é Trinca? Pô, eles são uma equipe, tipo assim, que já foi muito... Hoje eles não são tão fodas no seguidor, mas eles já foram muito renomados, tipo assim, até 2020, sei lá, por aí. Eles... Tipo assim, eles ganhavam tudo lá atrás, e eles têm um PDFzinho que eles explicaram muito sobre os dois robôs deles, que ganharam pra caramba. E lá eles falam um pouquinho sobre como é que eles implementam essa questão do P&D rotacional junto com o P&D linear. E pelo que eu tava vendo, ela é um pouquinho diferente do que a gente faz. Não muito, mas tem algumas diferenças sutis que talvez a gente possa pensar sobre isso. Basicamente eles falam que é chamado de controle desacoplado, mais ou menos. Não sei se eu vou saber explicar. Tem o link desse PDF? Sim, a gente vai enviar esse PDF pra vocês. A gente vai enviar. Que é basicamente eles, tipo assim, o que eu vou falar vai parecer que é muito parecido, mas que é muito parecido com o que a gente já faz e realmente mas aqui são diferenças muito sutis que eu talvez não vá conseguir explicar agora. Mas eles dividem o movimento, a questão da, não sei se a gente deixou isso claro, mas variável de processo seria onde a gente está, né? Isso. Então, tipo assim, eles dividem onde eles estão em dois movimentos virtuais independentes, que é o movimento rotacional e o translacional. Parece muito parecido com o que a gente faz, mas tem algumas diferenças sutis. Porque, tipo assim, a gente... na questão do translacional é igual, porque a gente realmente faz onde a gente está translacionalmente, mas no rotacional não. A gente vai passar o PDF para vocês. E a gente tem que estudar direitinho para ver se talvez valha a pena fazer essa implementação. Eles têm até um códigozinho lá no documento, é bem interessante. E o que eles fazem, tipo assim, pro rotacional, eles veem a diferença das velocidades das rodas. É algo bem engraçado, que seria onde eles estão, entendeu? Eles não fazem necessariamente com os sensores. É bem Eles curioso, usam né? os sensores também, mas é de uma forma um pouquinho diferente. É engraçado. Aí tem a malha de controle ali, eu não vou entrar muito em detalhe sobre isso, mas tem também a malha de controle que eles deixam lá no PDF certinho. É isso, gente. Temos dúvidas? Alguém ficou com alguma coisa? Qualquer coisa que vocês quiserem falar? Ficou alguma dúvida sobre isso tudo? Todo mundo cansado já, ninguém quer perguntar mais nada. Eu também tô. Durou muito mais do que eu achei que duraria, perdão, gente. Eu também. Eu tava pensando, pô, dessa vez não vai durar 2 horas. Tá. Aí durou tipo 1h50, provavelmente. Tá todo mundo aí, mano? O Arthur Pra você Quase foram 2 horas, viu? Quase foi 2 horas. Quase foi. Achei cante. Eu acho que o é Arthur isso, né? falou, pô, queria ver o Maravilha. negócio só meio rápido porque tá tarde. Fala aí, Arthur, pode falar. Falei. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente, pelo amor de Deus. Acho que a gente, trainee, tá com muita ideia. Eu e Heitor, pelo menos, acho que daria pra gente sentar e discutir, transformar ideias em tasks. Tá. Que isso? E onde que você quer chegar com isso? Eles querem task. Eles querem trabalhar. Não, pra mim tudo tá Estarei- ótimo. Não, por mim eu dou as minhas tasks de mecânica pra vocês, galera. Ah, mas eu não sou mecânico. Não, tudo bem, eu ensino vocês. Não tem problema. Mas a animação de vocês é contagiante, tá? Só pra deixar Sim. Ver com Muito vocês feliz. que manjam mais, quais ideias valem a pena e quais não. Então, pelo que o Heitor falou, vocês meio que tem essas ideias listadas, né? Acho que o Heitor listou. Cara, organiza elas e manda lá no grupo, pô. Manda lá no Sim. grupo e lá, Que tipo assim, lá vai ter a gente, vai ter a galera que já saiu da equipe e tal. Até tem mais conhecimento e, tipo assim, a gente pode todo mundo discutir junto, tá ligado? Inclusive, Às vezes às vocês vezes a podem gente... ter alguma ideia que, por exemplo, já foi implementada lá atrás e quando nem eu nem o Hugo era da equipe ainda, a gente não sabe, entendeu? Aí Cara, vai ter eu falo alguém que vai exatamente ver isso. isso e vai falar, não, isso aí já foi implementado e não vale a pena, entendeu? Então, pô, manda lá no grupo, pode mandar. A gente tá em sintonia mesmo. Mas é isso aí que ele falou. Alguém mais tem outra dúvida? Acho que não, né? Todo mundo suave, galera. Foi uma aula Eu tenho. cansativa, mas... Fala aí, Letícia.
qual é que vai ser o próximo Integra pra eu participar? Porque caramba, Ah, cara. agora você vai nos Tu Integra? não foi ontem, É. não sei, tu não foi É. ontem, ficou de bobeirinha, não foi Eu não- ontem. Então, olha só, deixa eu falar um negócio. Eu já estava com uma parada marcada há muito tempo. Pra sexta de ontem. E vocês chegaram e falaram sexta, 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 sexta. Eu fiquei, ai meu Deus, não. E foi isso que aconteceu. Eu falei, ai, eu queria tanto ir na casa da Peter, bater um papo com a tia Márcia. E não dá, cara. Sabe? Vocês marcam muito em cima da hora. E A gente tem que marcar com mais eu sou antecedência ansiosa. mesmo. Uhum. Eu tenho que me preparar com antecedência. Não dá pra você chegar assim na quinta-feira à noite e falar, sexta? Eu vou falar, não sei. Vocês têm que ser mais direto, tipo assim, vamos. Tem que ser Coordenador assim, do tá ligado? álcool. Tem que Você ser o... tem que coordenar melhor isso aí. O álcool? O álcool? Só deixando em cima. O álcool eu coordeno muito adora bem, o irmão. álcool. O álcool acho que ele ministra bem, mano. Acho que você vai ter que coordenar melhor isso aí, porque, ó, tá faltando membro, eu tô me sentindo excluído do seguidor, valeu? Caraca. Não dá, Caralho, não Toma dá, feedback não dá, ao vivo. não dá. Toma o feedback, filho. Não, é beleza. Próxima entrega a gente tem que marcar. Feedback, você- Bora marcar agora a próxima entrega já, Agora. próximo mês, mano. Agora. Deixar tudo marcado, Com tudo... que dinheiro? Vocês querem que A proposta de liderança tem que ter todos os integros ali no calendário. no Tudo. calendário. sim, tem que ter todos os integras marcados. Boa. Mas Acho é que é isso, isso, então. Ninguém mandou mais nenhuma dúvida. Mas é isso, gente. galera. Muito Perdão obrigado. pela aí. aula longa, mas acho que foi. É, acho que deu pra deixa- pegar, acho que foi bom. Beijos de luz. Acho que foi bom pra pegar Não, todos foi. os detalhes. Beijo de luz. Valeu, rapaziada. Valeu.